Hey, hello guys, professor Renato Baggio. Estamos aqui no nosso evento Paraesa para nós fazermos as correções de algumas questões de provas anteriores para você treinar. Evidentemente que a gente vai usar esse momento para enriquecer vocabulário, para entender a dinâmica da prova. Como eu já disse, é uma prova relativamente tranquila, ela vem ficando um pouquinho mais difícil com o passar do tempo, mas ainda bastante voltada para aspectos estruturais da língua. Ou seja, ela ainda tem um viés gramatical bastante forte no que se refere à prova de língua inglesa, né? E nós vamos então aqui fazer essa correção e vamos aproveitar, evidentemente, para revisar alguns assuntos através das questões, que também temos textos, pois é. Então as provas antigas, elas eram mais focadas em pequenas frases que o próprio examinador criava para poder cobrar aquilo que ele tinha na mente dele, assuntos gramaticais mais pontuais. De lá para cá, a gente tem a presença de textos, enfim, a prova ficando um pouquinho mais rebuscada e exigindo que você tenha um bom repertório de vocabulário, conheça bem a estrutura para entender de fato o que o texto está dizendo. Ainda que as perguntas referentes aos textos também sejam bem mais pontuais, vamos dizer assim, menos interpretativas, né? Agora vale lembrar que não existe você interpretar um texto, uma frase, alguma coisa, sem uma boa fundamentação gramatical. Então a nossa finalidade aqui é justamente essa. Vem comigo, fecha aqui, já vamos começar com a prova de 2021. Olha aí, ó, pra gente estar bem por dentro do que mais recentemente tem caído, tá? E aqui a gente tem a questão das palavras, ó. As palavras abaixo, todas, formam plural em inglês, como a palavra photo, exceto uma. Bom, vamos lá. O que acontece? A gente sabe que no inglês o plural se forma pelo acréscimo de S, como no português. Livro, book, livros, books. Mas existem lá os plurais irregulares, ou seja, a gente tem que lembrar de alguns pontos importantes aqui. Eu acho que vale a pena lembrar que plural é plural do substantivo. No inglês, substantivo tem plural. Tanto que quando a gente estudou essa matéria na nossa matriz, chamava-se plural of nouns. Lembra disso? Plural dos substantivos. Por quê? Se eu for pegar o nosso famoso macete da garota bonita, vamos com ele aqui, ó. Todo mundo sabe dizer beautiful girl em inglês. A gente vê que, né, adjetivo vem antes do meu substantivo e aqui eu digo one beautiful girl, uma garota bonita. Se for duas, vai ficar como mesmo? Ó, two beautiful girls. Opa, tá na cara então que por esse exemplo aqui a gente percebe que, ó, o adjetivo que veio antes não tem plural. Adjetivo não tem plural. Então, quando a prova, quando o examinador vem falando de plural, ele está contando que você já tem essa informação básica consigo, que é de lembrar que os plurais são formados a partir dos substantivos. Legal? Por isso que o nome da matéria é plural dos substantivos. Adjetivo não tem plural. Lembrando também que adjetivo não varia de masculino ou feminino. A palavra beautiful, ela pode ser bonito ou bonita e pode ser bonitos ou bonitas, já que não tem plural, vai depender do contexto. Legal? Mas vamos pegar aqui um outro exemplo para poder te acordar para uma situação que pode representar uma pegadinha. Vem comigo, ó. Quando eu digo o seguinte, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Meu amigo ou minha amiga, my friend is blind, ó. A palavra blind significa cego, cega. Então essa frase aqui, assim, solta de contexto, ela pode ser tanto do gênero masculino quanto feminino, pode tanto estar dizendo meu amigo é cego ou minha amiga é cega. E aí você lembra também que o adjetivo cego, cega, ó, vem depois do verbo to be. São as regras básicas para o uso dos adjetivos, tudo bem? Então tá aqui, a palavra blind não na qualidade de adjetivo não teria plural, assim como beautiful que a gente viu antes. Mas e quando eu tenho assim na minha frase, ó, the blinds are incredible, olha só essa frase, people, tô criando ela aqui agora, tá? Peraí, os blinds são pessoas incríveis? Posso isso? Posso pegar a palavra blind, que é um adjetivo, e colocá-la assim no plural? Na verdade, no momento em que você faz isso, ou se a sua prova fizer isso, daí essa palavrinha aqui deixou de ser adjetivo e passou a ser substantivo. Tanto que ela está sendo usada com o artigo the, né? Olha aqui para mim, o artigo tanto definido quanto indefinido. Ou seja, uma, né? Ou o, a, os, as. Ele sempre pede um substantivo, né? Quando eu digo ó, o quê? Estou pedindo um substantivo, um carro, um livro, uma situação. Né? E quando eu digo artigo definido, the, que no português se traduz como o, a, os, as, ele também pede um substantivo, né? Quando eu digo o, ou o que, a,
a casa, o carro. Então, o artigo pede um substantivo. Agora, olha aqui na frase. Então, faz sentido eu entender que agora, para todos os efeitos, nessa frase aqui de cima, a palavra blind era um adjective. Vamos pôr o nome em inglês, porque tem caído na prova também, tá? E como é que eu digo substantivo? Agora, aqui nessa frase de baixo. Substantivo vai ser noun. Vai anotando isso aí, porque é importante, tá? Então, substantivo em inglês significa noun. Então, pronto. Uma primeira pegada para te lembrar que substantivos tem plural. Beleza. Agora, dentro também da nossa matriz, que está completinha, deixa eu apagar tudo, ele está dizendo o que nesse exercício aqui, ó? Todas as palavras abaixo formam um plural em inglês, como a palavra photo, menos uma. Então, ele está pedindo que você lembre qual é o plural de photo. Veja, o plural de photo é uma exceção. Olha que questão difícil desse sentido, porque é uma questão bastante mnemônica, tu tem que lembrar de regra. Então fecha aqui, ó. Se eu pegar uma palavra que a gente conhece bem, que é a palavra tomate, ela é um substantivo, assim como photo, tomato, que o americano fala tomato. Tanto faz, na tua prova não cai pronúncia, tá? Mas eu falo tomato. O plural dela, palavras terminadas com O, fazem plural com ES, tomatoes ou tomatoes. Mas aqui, no caso da palavra photo, a gente tem que lembrar que o plural dela é photos, com S. Ela representa uma exceção à regra. A regra é palavras terminadas com O, para ir para o plural você acrescenta ES. Essa é a regra. Mas existem algumas exceções. E aqui ele trouxe todas as exceções, menos uma. Então ele quer que você identifique qual é a palavra que não segue esse padrão de simplesmente acrescentar o S. E aí você tem que lembrar, existem várias outras regras de formação do plural, tá? Palavras que terminam com CH, SS, X e Z levam ES. Palavras que terminam com Y, como baby, né? Você troca o Y por IES. Enfim, as regras estão bem pontuadas na nossa matriz, vale a pena dar uma olhada lá de novo, tá legal? Mas para todos os efeitos aqui, vamos desvendar? A palavra video, para fazer plural, vai só S, então não vou marcar, porque ela está seguindo o padrão do que está lá no enunciado. A palavra piano é uma exceção, também só leva S, pianos. A palavra radio também só leva S. A palavra hero, que é herói, leva ES. E a palavra kilo, que é o que parece, quilo mesmo, leva S. Então, todas estão parecidas com photo, exceto letra D. A letra D é a exceção que ela estava cobrando, né? Poxa, veja, se eu acho justo uma questão dessa ou não, ela tem um viés muito mnemônico, né, decoreba mesmo, e aí vai fazer o quê? Mas não custa nada, você tem que tentar fazer, você não vai perder uma questão certa por, né, marcar aqui, não dá para deixar a questão em branco, tá legal? Mas note como a nossa matriz está super alinhada com o que a prova cobra. Vamos mais uma? Vamos lá? Olha só. Complete the blanks with the right articles when necessary. Attention! The blank space in the options means no article. Muito interessante, né? Cara, quando você tem uma questão dessa, você precisa utilizar as alternativas a teu favor. Você precisa fazer isso. Vamos relembrar de algumas coisas. Antes de mais nada, deixa eu traduzir aqui o nosso enunciado, tá? Ele está dizendo o seguinte, vamos aqui, ó. Complete os espaços, né? Os espaços em branco aqui da frase, com os artigos corretos, quando necessário. Quando ele diz isso, quando necessário, ele já está te avisando que pode ser que não vá nada. Daí ele fala, atenção, ó, o espaço em branco, e aí ele representou esse espaço em branco entre parênteses assim, ó, que é quando está aqui nas alternativas, ó, tá vendo os espaços em branco? Ele está dizendo aqui, ó, né, nas opções significa que não vai artigo nenhum. Então ele está colocando esses espaços em branco aqui, ó, para você entender que ele está dando uma sugestão que é como se não fosse nada, tá? Então vamos limpar tudo, beleza? Vem comigo. A palavra cottage, tá? Ela significa chalé, chalé. Então veja, vamos fazer uma pequena lembrança. Estou olhando aqui, ó, justamente para os artigos que eu falei agora há pouco. O a e o an, eles são chamados de artigos indefinidos. E a tradução deles é uma, o de cima significa uma, e o de baixo significa uma. Isso mesmo. Tá, mas então se os dois têm a mesma tradução, qual a diferença? A diferença é que o azinho sozinho, ele é usado quando a palavra que vem depois dele começa com som de consoante. É som, hein? Não é letra. Tem muita gente que aprendeu errado. Volta lá na minha matriz. E o N é usado quando a palavra que vem depois dele, ele tem o quê? Um som de vogal, tá? A primeira letra tem som de vogal. Mas o mais importante talvez já esteja aqui na própria tradução. Olha para mim. Por que ele é chamado de artigo indefinido? Isso cai na prova, tá?
Porque ele não define. Ele não define. Se eu atendo o telefone, suponha que seja um telefone fixo, de algum lugar, qualquer. E aí eu falo, ó, é pra você. Tem um cara querendo falar com você aqui, ó. Tem um cara querendo falar com você. Pediu por você, pelo seu nome. Não adianta você me perguntar, que cara? Que eu vou responder pra você. Ô, meu irmão, eu usei um artigo indefinido. Um cara. Sei lá que cara é. Senão já dizia o nome, né? Não, tudo bem, eu não vou ser grosso assim e tal, mas, pô, faz a pergunta direito, né? Então, o que acontece? O uma, né? Ele significa o quê? Que ele não define o substantivo, né? Ah, tem uma pessoa te esperando. Não adianta me perguntar quem. Se eu soubesse quem eu falava, eu disse que é uma pessoa. Então veja, a primeira característica do artigo indefinido é essa, e a segunda característica importante é que, olha a tradução dele, uma, ele só pode ser usado no singular. Ele só pode ser usado no singular. Eu vou marcar aqui, hein, que é importante isso. Então tá bom. Só pode ser usado no singular. Este carinha aqui, que é o artigo definido, que ele já te lembrou, ó, porque ele já trouxe nas alternativas, certo? É um artigo definido. Ele define aquilo a que ele se refere. Por isso que a tradução dele é, olha aqui, a tradução dele é o, a, os, as. Isso mesmo. Ele é tudo num só. Poxa, só de olhar para a tradução, tu já tá vendo que ele pode ser usado no singular ou no plural. Legal? Ele pode ser usado no singular ou no plural. Agora, vamos lá. Olha só, olhe para o exercício aqui, tudo bem? Cara, a gente tem que ser esperto. Ele tá falando assim na frase de enunciado. Eu vou deixar essas informações aqui, ó. Só deixa eu pegar uma borrachinha aqui, porque eu quero só apagar algumas coisas para ficar mais limpinho o nosso slide. Tá aqui, ó, tá lindo, tudo bem? Cara, de posse da informação mais básica, que é saber a tradução deles. Vamos lá. Ele diz assim na frase: no meu chalé existem mesas na sala de jantar e existe, ó, olha aqui, ó, plural, é isso, e singular, hein? Ó, are é plural, is é singular. Olha a prova te dando dica, tá? E existe uma poltrona na sala de estar. Então ele tem uma frase bem boba aqui, uma frase bem simples, que o examinador que criou essa frase, mas o examinador foi inteligente na questão. Ele está cobrando o uso dos artigos, que está cobrando tudo num só. Tanto você saber se é singular, se é plural, se dá uma ideia de algo definido ou indefinido. Pô, muito massa. Então vem aqui, fecha comigo agora, olha lá, vamos lá. Limpa tudo esse slide aqui, beleza. Primeiro ponto, eu tenho que usar as alternativas ao meu favor, seja esperto. A palavra tables está no plural. Se ela está no plural, ela pode ser usada com um artigo indefinido? Não, né, criança? O artigo indefinido, ele só pode ser usado no singular. Vou para as alternativas. Pode começar com azinho? Não pode, já eliminei a letra A. Tá vendo? Essa possibilidade não podia estar lá. A letra B começou com espaço vazio. A letra C, não pode ter artigo indefinido. A palavra está no plural, já eliminei. E a letra E, já eliminei. Então eu já sei, por uma regra muito simples, que é só lembrar que o artigo indefinido ele só usa no singular, de que aqui não vai nada. Não vai nada. Tá vendo? Porque as alternativas que sobraram, que é a B e a D, sugerem que o primeiro espaço seja vazio. Maravilha! Agora vamos lá. Aqui ele disse um tal de there is. There is é o verbo haver, que no inglês o verbo haver ele tem diferenciação de singular e plural. Se eu quero dizer que existe alguma coisa no singular, é there is. Se eu quero dizer que existe alguma coisa no plural, é there are. Então, no momento em que ele pôs o there is aqui, ó, eu já sei que eu vou ter que pôr uma palavrinha do singular aqui, ó, uma poltrona, tá? Agora, o que faz mais sentido? Faz mais sentido usar aqui, ó, o a armchair ou o an armchair. Veja que a palavra armchair começa com uma vogal e essa vogal tem som de vogal. Ela tem som de vogal. Mas você também pode ir pela audição. Ó, a ideia do uso dos artigos indefinidos, a e an, é que ele se junte ao substantivo, é que ele faça um som fluido. O que fica mais conectado, mais fluido, mais fluente? Fica mais conectado eu dizer uma poltrona, a armchair ou an armchair? Ó, juntei tudo, an armchair. Já sei que é an, porque é singular e porque eu juntei o som. Fecha lá, coloquei o an aqui. E no momento em que eu coloquei o an, matei a questão. Porque a letra B sugere que no primeiro espaço não seja nada, mas no segundo espaço seja esse carinha. Pronto, já matei, já sei que é a letra D e vamos até o final para a gente confirmar. Então a frase diz que no meu chalé existem mesas, beleza, na sala de jantar, isso, tá? E existe uma poltrona na sala de estar. Você concorda que aqui ele está especificando onde? Na sala de estar, e quando eu digo na sala de estar, eu estou definindo, e se eu defino, eu uso um artigo definido, portanto, the. Vou pôr aqui, tá confirmadíssimo, tá legal?
Então, realmente, a única que apresenta as alternativas corretas é a letra D. Mas perceba que você teria condições de achar a resposta sabendo o do básico do básico. E é isso que o nosso examinador vai fazer. Tá? Ele vai sempre te dar uma saída honrosa. O que eu gosto das carreiras militares é que, além de ser uma prova muito bem elaborada, o examinador te dá uma saída honrosa. Então, use as alternativas a seu favor. Seja esperto, que a coisa vai dar boa. Vamos embora? Vem comigo. Meu Deus, quanta informação, que massa, né? Estamos ainda na nossa terceira questão. Dá nada, vamos revisar muita coisa aqui. Olha o que ele diz no enunciado. Complete the sentence below using the appropriate pronoun. Pois é. Então, complete a frase abaixo usando o pronome apropriado. Bom, vamos ler a frase. Agora, de cara, batendo o olho nas alternativas, eu consigo perceber algumas coisas. Os dois primeiros são pronomes pessoais. Pois é. Pronomes pessoais são aqueles que podem indicar tanto o sujeito quanto o objeto. Qual é a diferença entre eles? É que o they tem a mesma tradução que o them, mas quem está sempre no meio é o verbo. Tá? Então o they significa eles ou elas, usado antes do verbo. O them significa eles ou elas, só que usado depois de um verbo qualquer. Então tá bom, são pronomes pessoais. O there é pronome possessivo. Ele vai significar, portanto, possessivo. Ele vai significar, portanto, deles ou delas. Esse aqui, ó, these, significa estes ou estas. Portanto, ele é pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Então, olha que interessante. Tem muita coisa diferente aqui. A escrita é parecida, mas tem muita coisa diferente. E a palavra there também pode ser um pronome demonstrativo que significa lá. Tá bom. Enfim, não ajudou muito? Não sei. Vamos dar uma olhadinha no que a frase está pedindo. Leia a frase comigo. Sometimes you want a search engine to find pages that have one word on but not another word. Bom, olha só. Então, ele está falando do seguinte. Vamos tentar fazer sentido aqui nessa frase. Vou apagar tudo, hein? Para a gente se concentrar na frase. Às vezes, você quer uma máquina de busca. Na internet, a gente tem muitas essas ferramentas, tá? Ferramentas que são indexadores e tudo mais. Então, ele está usando um termo da internet aqui, para dizer uma máquina de busca. É uma ferramenta de internet, um programa que você utiliza para buscar uma informação específica. Legal? Então, olha o que ele diz aqui, ó. Às vezes, você quer uma máquina de busca para encontrar páginas que tem uma palavra onde, ó, nelas, on, mas não uma outra palavra. Enfim, a frase fica um pouco esquisita, mas o que eu tenho que entender? Se eu não entendo o que a frase quer dizer, como é que eu vou saber completar? Tudo bem? Então, minha recomendação é você fazer isso. E aí, olha só, aqui ele está falando de páginas. Páginas que, no momento em que ele disse aqui, ó, você quer uma ferramenta de busca, né, uma máquina de busca para encontrar páginas que, ele continua falando de páginas daqui para frente, concorda? Ele continua falando de páginas, porque ele disse páginas que tem uma palavra nelas. Nelas quem? Nas páginas. Então, para eu não repetir a palavra pages, eu vou usar um pronome que signifique elas, as páginas, mas que esteja depois do verbo. Portanto, aqui me parece que a melhor resposta realmente é them. Vou ler agora para ver se faz sentido. Sometimes you want a search engine to find pages that have one word on them, but not another word. Poxa, faz sentido. Páginas que têm uma palavra nelas, mas não tem outra palavra. Legal? Outra solução para você resolver um exercício desse tipo, caso você pense, nossa, mas essa frase estaria difícil para mim, é você pegar todas as alternativas, jogar lá dentro, ler e ver se faz sentido. Tá legal? Ler e ver se faz sentido. É a melhor maneira, tá certo? Quando ele te dá opções assim, vai jogando os itens, vai vendo o que lhe parece melhor. Mas aqui é um exercício que cobrou o uso de pronomes de maneira bastante vasta. Vamos lá, pensa comigo aqui. Na nossa plataforma a gente viu vários tipos de pronome. Pronome pessoal, que era dividido em dois. Pronomes possessivos, que eram divididos em dois. Pronomes reflexivos. Aí tem lá pronome indefinido. Pronome relativo, tá? Os quantificadores são um tipo de pronome. Pronome demonstrativo, pronome interrogativo. Ou seja, a palavra pronome no inglês, ela se refere a uma vastidão de tipos de palavras e tipos de pronomes, tá? O examinador aqui foi bem exigente nesse sentido. Nenhuma surpresa, tudo previsto nas nossas aulas. Vamos embora para a próxima? Vem comigo.
Então tá ali, opa, vamos sacramentar aqui, né? Eu escrevi a resposta ali que é them, mas não coloquei ela. Então é a letra B mesmo, tá tudo certo. Maravilha! Olha lá, olha que tranquilo. Poxa, as provas são sempre assim curtinhas? Calma que já chega os textos, tá? Vamos lá. Mark the correct alternative. Então é para você escolher a alternativa correta, clássico, você sempre vai ter 5 itens para você escolher. Portanto, dá uma olhadinha aqui para mim só para te falar uma coisa. A prova é de caráter de reconhecimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode e deve usar as alternativas para ver o que te vem mais à memória. As alternativas, além de tudo, elas denunciam qual é o assunto que o examinador está cobrando. Use isso a seu favor. Vem comigo, olha só. Ele fala o seguinte, complete com a alternativa correta. Eu percebo que todas as alternativas aqui, elas apresentam verbos. Beleza, então vamos lá. Don't speak so loud. The baby não sei o que, now. Olha este now batendo na nossa cara. Nós estudamos, quando esse now aqui é importante, nós estudamos um tempo verbal lá na nossa matriz de aula chamada present continuous, tá? Que é o presente contínuo, isso mesmo. E o present continuous, ele era caracterizado pela seguinte estrutura, tá? Verbo to be, mais um outro verbo qualquer com ing. Esse ing é para dar essa ideia de que algo está acontecendo, tá bom? Ó. Então tá, por que eu digo isso? Olha aqui para mim. Posso falar nós estudando agora? Posso falar nós respondendo perguntas? Não. Eu tenho que dizer nós estamos, né? Para indicar que o momento é agora. Porque se eu digo nós estudando inglês, pega essa frase, nós estudando inglês. Ah, mas dá para entender, tio Rê. Não dá não. Porque nós estudando inglês não me situa no tempo. Eu não sei se é presente ou passado ou futuro. Como não? É agora. Não sei não. Ó, nós estudando não me diz nada. Porque pode ser nós estamos estudando, mas pode ser nós estávamos estudando. Ou nós estaremos estudando. Então, estudando não te situa no tempo. Quem vai te situar no tempo é o estou, ou no caso, estamos, estávamos ou estaremos, que é o famoso verbo ser ou estar, que é o famoso verbo to be. Então, necessariamente, já que a prova é bastante estrutural, present continuous precisa desse verbo to be. Precisa desse eu estou, você está, ele está, nós estamos, eles estão, que é o verbo to be. I am, you are, he is. Precisa. Tudo bem. Então fecha aqui na telinha de novo, vem comigo, olha só. Este now foi o cara que denunciou que é o present continuous, que ele está querendo completar o exercício, cuja estrutura é essa daqui. Agora eu vou para a frase, e eu tenho aqui the baby. Qual é o pronome que se refere a the baby? Você está vendo que o cara está cobrando assuntos múltiplos, tudo numa mesma questão? É lindo, a prova é inteligente. Tudo bem, é um inglês básico, mas é uma prova bem elaborada. The baby é o bebê, que a gente não sabe porque é uma palavra sem gênero, uma palavra sem sexo. É uma palavra sem sexo. Quando eu digo eu vi um bebê, você não sabe se eu vi um menino ou uma menina. Quando eu digo eu vi uma criança, ó, criança é uma palavra sem sexo. Você não sabe se é menino ou menina. Então, qual é o pronome que se refere a baby? A gente trabalhou isso na nossa primeira aula do ano, tá? Olha lá, ó, the baby equivale ao pronome it. Pois é, it. Quem foi que disse que it não pode ser usado para pessoa? E aí, agora eu tenho que pensar agora que eu tenho um it, que o verbo que está em questão aqui é o verbo dormir, e que eu tenho que colocar isso dentro dessa estrutura. Bom, qual é o verbo to be? O verbo to be tem 3 opções. Am, is ou are. Qual deles combina com it? It is. Para depois eu ter o verbo com ing. Se o verbo é dormir, it is sleeping. Então pronto, né? Já sei o que vai usar aqui para completar. A correta vai ser a letra E. The baby is sleeping now. E você veja que a questão realmente é básica, por quê? Porque quando nós estudamos present continuous, a gente viu que dentre as coisas que ele indica, ele pode indicar o que está acontecendo agora, mas ele pode indicar futuro, ele pode indicar ações temporárias, ele pode indicar ações que se repetem, ele pode até indicar passado, mas deixa pra lá, isso é muito avançado, não vai cair na tua prova. Então veja, o cara cobrou o uso mais comunzão, mais simplesão, indicar que algo está acontecendo agora. Mas você tem que ter esses outros elementos para você lembrar. Tá certo? Então, pronto, letra correta é essa. Eu sei que, por exemplo, the baby sleeps, essa palavra combina com isso aqui, só que não combina com o now, tá? Então a gente tem que prestar atenção no tempo da estrutura. Legal? Deixa eu apagar tudo para ficar lindão. E vamos para a nossa próxima questão. Beleza, a nossa quinta questão de hoje. Olha só, cara, que pedreira.
Qual opção tem uma palavra fora de contexto? Which option has one word out of context? Esse exercício aqui ele é desafiador, mas é um exercício sem contexto algum, tu percebe? Ele não coloca numa frase com uma informação, são palavras soltas. A ESA faz um pouco disso também, que é para testar qual é o seu grau de familiaridade com a língua inglesa. Uma questão léxica. Tu tem que mostrar que você sabe quais são essas palavras. E mais do que isso, ele categorizou, ele colocou em cada linha tipos de palavras que pertencem a uma mesma área do conhecimento, só que em alguma das alternativas vai ter uma ali que não tem nada a ver, e você tem que identificar. Bom, vamos dar uma olhadinha, aproveitar para enriquecer o vocabulário? Vem comigo. Aqui, na letra A, eu bati o olho e já identifiquei que ele está falando de peças de roupa. Vamos ver então se tem alguma que não seja peça de roupa, porque ele quer uma única palavra que esteja fora de contexto. Bom, aqui eu tenho shorts, aqui eu tenho tênis, que a galera usa para correr. Aqui eu tenho traje de banho, que a gente pode traduzir como um maiô, né? Um boné, uma camiseta e uma saia. Bom, são todos itens de vestimenta. These are all items of clothing. Então, como não tem nenhuma palavra fora de contexto, não vou marcar nada aqui. Então não é a letra A que possui, dentro de todas as opções, uma que esteja fora de contexto. Ao bater o olho na letra B, eu já percebo por umas 2 ou 3 que eu li, que ele está falando de características físicas. Preciso ver então se tem alguma ali que não representa isso. Puxa, você está vendo que chato? Não tem contexto, tem que saber a palavra de cor. Ele trouxe a palavra short, que agora significa baixo. Tall, alto ou alta. Good looking, quer dizer pessoa de boa aparência, né? Pessoa que tem boa aparência. Pretty, quer dizer linda. Heavy, quer dizer pesado. E thin, quer dizer magro. Olha, ainda que não seja muito comum a gente dizer que uma pessoa é heavy, mas sim, dá para dizer, é uma característica física. Uma pessoa pesada, né? Por exemplo, você às vezes pega alguém no colo, por N questões. Eu já precisei pegar uma criança no colo porque ela estava em coma. Pois é, olha que loucura. Um simples acantonamento na escola e a criança ela tinha aquela diabetes que oscila e ela brincou muito. A mãe falou, olha, o açúcar dela no sangue oscila muito. Então eu acordei 2 da manhã, orientado pela escola toda, para fazer o testezinho do sangue ali, ó. E aí o que aconteceu, cara? A gente fez o teste e deu muito baixo. Tipo, cara, deu muito baixo, assustadoramente baixo. A gente falou, não, deve ter sido um erro. Faz o testezinho de novo, né? A criança nem se mexia. Criança de 3ª série do ensino fundamental, aquelas bem pequenininhas, tipo 7 anos de idade. 7... não, vai estar com 8 anos. 8 anos. Falei, como que você dá uma picadinha no dedo, a pessoa nem se mexe? Quando que eu fui pegar a criança, assim, pra daí levar, né? Que a gente identificou, cara, tá com um problema aqui. Temos que chamar uma ambulância, não sei o quê, e dar e colocar açúcar na boca da criança, né? Leite condensado, para poder subir o nível de sangue de novo, porque a gente tem células de alta absorção embaixo da língua. No que eu peguei a criança, cara, apesar de ser uma criança, como ela tava mole, porque ela tava entrando em coma, né? Fica pesado. Eu falei, nossa, que criança pesada. Não é que é pesada, é que quando você pega uma criança e ela está acordada, ela firma o corpo. Então você pega, tem firmeza, né? Quando a criança está mole, sabe assim, você pega aqui, vai caindo ali e tal, imagina, né? Então fica mais difícil de levantar. Então eu posso dizer que uma pessoa é pesada. Peguei aquela criança e falei, nossa, que criança pesada. Era somado ao fato de que não tinha consistência, né? Ela não estava firme com o corpo, que a gente se levanta um tronco e o tronco está firme. Ela estava mole e fica caindo ali. Então, tudo bem. A princípio, a gente poderia ter uma pequena dúvida na letra B por conta disso. Ah, e a criança ficou bem, tá? Normal, sobe o nível de açúcar super rápido e tal, ficou super bem. Letra C. Vamos lá. A letra C são características das pessoas. A gente chama isso no inglês de personality traits. O que são traits? Ó, lembra dessa palavra aqui, características. Ele está dizendo aqui, ó, friendly, amigável, sério, engraçado, legal, inteligente e tímido ou tímida. Aliás, todas as características, como o adjetivo não tem gênero, né? Então diferencia entre masculino e feminino, eu sei que todas essas características podem ser traduzidas ou para o masculino ou para o feminino. Mas note que não tem nenhuma faltando. Puxa vida, vamos continuar então. Letra D, só de bater o olho eu já sei que está falando de nacionalidade. Ó, brasileiro, russo, nova-iorquino, francês, espanhol e inglês. Peraí, para tudo. Aqui eu posso considerar o nova-iorquino uma nacionalidade? Veja, não é bem uma nacionalidade, mas está dizendo da onde é a pessoa. O brasileiro está dizendo da onde é. O russo, então tem a ver com origem. O espanhol e o inglês. Só que France é o nome do país. Opa!
Em todos os outros itens aqui, eu tenho a palavra indicando a origem da pessoa, né, da onde ela é, mas France é o nome da localidade. Como é que eu digo que a pessoa é francesa? Daí eu digo French. French é tanto o nome da língua quanto é o nome da nacionalidade, tá? Assim como, por exemplo, a palavra English. English pode ser tanto o nome da língua que a pessoa fala, que é o inglês, como pode ser a nacionalidade, tá? Spanish também. Aqui no nosso caso de brasileiros, a gente não fala Brazilian, né? A gente fala português. Brazilian é só a nossa nacionalidade. E ficou essa dúvida ainda, que é para dar uma reforçada, né? De que New Yorker não tem muito a ver com o país, né? É você dizer de qual cidade a pessoa é. Então, pode ser um outro indício aqui de que a letra D realmente está errada. Legal? Vamos ver a última só para tirar tema, porque eu já achei que a correta já é a letra D. A última diz o seguinte. Fala de China, México, Alemanha, Turquia, Índia e Reino Unido. Aí sim estão todos nomes de países, tá tudo certo, não tem nada faltando. Então aqui apresenta uma única palavra fora de contexto, foi a letra D, e para ficar claro para você, é essa daqui. Essa não pertence ao grupo. Eu acho que seria melhor dizer do que contexto, dizer que não pertence ao grupo. Ainda que se você por confusão dissesse, pô, mas New Yorker tem a ver com uma cidade e tal, e fosse nessa onda, pronto, uma saída honrosa que o examinador te deu para acertar. Legal? Vamos mais uma? Olha só que bacana. Você está vendo que sempre ele quer que você saiba do assunto sem dizer pontualmente? Bom, vamos lá. Ele não está falando assim, olha, eu quero que você saiba sobre o Simple Past. Não, ele vai jogando as frases aqui. Essa aqui é muito interessante, essa questão aqui. Olha o que ele diz, tá? Nossa sexta questão de hoje. In the sentence, Jackson wasn't really angry. He was only pretending. The verb in bold means... Então ele diz assim, na frase... O Jackson não estava realmente bravo. Ele somente estava pretending. Ele já está dizendo que é um verbo. O verbo em negrito significa que... Puxa vida, e aí? Aqui, primeiro ponto, tá? Muito interessante essa questão. Ele está cobrando o tempo verbal do was pretending, que a gente estudou na nossa matriz com o nome de past continuous. Isso é importante, tio Rê? É importante, por quê? Porque o past continuous, ao contrário do present continuous, a gente acabou de fazer uma questão que tinha present continuous. O present continuous pode indicar o que está acontecendo, mas pode indicar o futuro, pode indicar uma ação temporária, tem lá as coisas que a gente previu. O past continuous nasce dele, mas o past continuous não tem esses múltiplos usos. Ele é uma das poucas estruturas no inglês, olha o nome, passado contínuo, past continuous. Ele é uma das poucas estruturas no inglês que pode e deve ser traduzido ao pé da letra. Ele só indica uma coisa, anota aí. Ele indica aquilo que estava acontecendo. Só isso. Eu vou anotar com você aqui, ó. O past continuous, como estrutura da língua inglesa, sempre vai indicar aquilo que estava acontecendo. Ou, em outras palavras, ele vai indicar aquilo que alguém estava fazendo. Mas a ideia é essa. Veja como ele realmente pode ser traduzido ao pé da letra, ó. O Jackson não estava realmente bravo. Ele estava somente pretending. Tá vendo? Essa é a ideia. Só que além do cara estar cobrando past continuous, o nosso examinador aqui está cobrando uma coisa chamada falso cognato. Putz, vida. Cara, não tem como. Você aprende falsos cognatos em contato com o idioma. Quanto mais contato você tem, melhor o teu vocabulário. Cognato, cognate, é uma palavra que é o que parece. É uma palavra de uma outra língua que ela é o que parece no português. Ela tem uma escrita e um som parecido, tá? Por exemplo, a palavra chocolate é o que parece, é chocolate. A palavra transportation é o que parece. A palavra communication, television, hospital, essas palavras são cognatas verdadeiras, elas são o que parecem. Elas têm uma semelhança na escrita e no som com o português. Mas há palavras que não têm, e é essas aí que o bicho pega. Vem aqui, vem pra telinha. Por exemplo, a palavra parents. Eu sei que a palavra parents parece parentes, mas não é. Ela significa a palavra pais. É que nem a palavra actually. Muita gente traduz actually como atualmente, mas não é. Actually significa na verdade, na realidade. E essas palavras que têm uma escrita e um som parecido com o nosso, mas não significa algo parecido, são chamadas de false cognates ou deceiving cognates, ou em português os cognatos enganadores, os falsos cognatos. A palavra pretend é uma delas, está lá no enunciado, ó.
A palavra pretend significa fingir, não é pretender. Aqui não tem nada de pretendendo. Então vamos traduzir a frase agora para a gente ver o que o cara tá, porque os nossos problemas só estão começando aqui. A gente ainda vai ter que achar um item lá embaixo que tá tudo em inglês. Então olha o que ele estava dizendo ali, ó. Agora eu vou pegar um marca-texto que eu acho que fica melhor. Ó, o Jackson não estava realmente brabo. Ele estava somente fingindo. O cara estava fingindo que estava brabo. Bom, qual item vai trazer isso? Posso dizer letra A? O Jackson agiu como se ele estivesse brabo. Opa, agiu como? É fingir. Olha, eu já ficaria com a letra A, mas você não vai marcar e sair correndo pro abraço, você tem que realmente eliminar as outras, não brinca com a sua aprovação, tá? A letra B tá dizendo o seguinte, ó, ele estará brabo. Queridos, a frase aqui está no past continuous, entendeu por que é importante você saber qual é o tempo verbal envolvido para manter a mensagem? O past continuous é passado, não tem nada de will que é futuro. Então tá bom, vamos para a letra C. O Jackson tentou não ficar brabo. Não, na verdade não tem a ver com tentar ou não, porque ele só estava fingindo, tá? Então cuidado, esse item aqui foi feito para te enganar, principalmente com base na primeira parte da frase, que diz que ele não estava realmente brabo. Mas dizer que ele não estava não significa dizer que ele tentou não ficar. Não. Letra D. O Jackson quer ficar brabo. Que quer? A frase está no past continuous, esse verbo está no presente, já não serve para nós, já eliminou também. Então, por enquanto, né? Vamos para a última. O verbo become é o verbo tornar-se. Mas mesmo que você não soubesse, olha o que eu te falo quando o examinador dá uma saída honrosa para nós. Vamos lembrar do único tempo verbal, olha cada bizu que eu estou te dando aqui para você aplicar na prova. Vamos lembrar do único tempo verbal que pode levar S no verbo. O único. O primeiro que a gente estudou. Simple present. Está lá na matriz. Simple present. Vem comigo. Work. Trabalhar. I work. You work. He, she, it works. Só no he, she, it, só no simple present é que o verbo vai ter S. Nunca mais na vida do inglês o verbo vai ter S. Então, olha o que o examinador está me dizendo aqui, ó. Que eu estou revisando com você. No simple present é o único tempo verbal em que, quando usado com os pronomes he, she, it, algo que o valha, algo que seja equivalente, eu vou colocar S no verbo. Você pegou a deixa do examinador aqui? Olha o que o examinador está te dando de saída honrosa. Você olhou os itens, estou limpando tudo aqui. Você olhou que a parte que ele está cobrando tem a ver com past continuous, tá? Pode ser will futuro? Não pode, já eliminei. Aqui está dizendo que ele não tentou. Aqui eu precisei ir pelo significado da letra C mesmo, mas eu já eliminei. A letra D e a letra E são as que trazem os verbos com S. A única vez em que... Vamos supor que você não saiba o que é become. Você não sabe o que é, mas você viu que tem S ali. Opa, se tem S, é um verbo que está na forma do presente. E verbo no presente é a mesma coisa que no passado contínuo? Não é. Então ele está querendo que você marque o item que tem a mesma mensagem. Mas se esses daqui estão no presente, já não tem consonância com o que está no passado, past continuous. Então fica fácil de eliminar a letra D e a letra E com uma regra basicona do S e que eu te falei que ela ia te ajudar na prova. Então, de fato, aqui a resposta é a letra A, que diz que o Jackson agiu como se ele estivesse bravo. Acted like, né? Act vem de atuar, de agir mesmo. Tá bom? Ficou lindão? Muitos raciocínios importantes aqui, por quê? Por que eu estou puxando tanto raciocínio? Não é só pela questão. É para você ir lembrando, é mesmo, cara, o Simple Present tem a regra do S, porque isso pode e irá ajudar, ou numa outra questão, ou na sua prova que está por vir. Faz sentido, né? Bora, vamos continuar, que o trem tá muito bom. Chegamos na nossa 7ª questão, chegamos bem na metade do nosso evento agora. E aí ele tem aqui uma comic strip. Comic strip é o que a gente chama no português de tirinha. Tirinha. Cara, eu vou ser bem honesto, ele pegou ainda uma tirinha da área militar, né? Essa tirinha aqui ela é bem antiga, mas ela é bem famosa, tá? Do Greg N. Walker. Mas o que acontece? Tirinha tem sempre um viés cultural por trás delas. Então, assim, eu vou ser bem honesto com você. Tem aluno que tem medo do texto grande. Tem um texto maior, meu Deus, esse texto formal. Textos formais, eles têm um inglês mais formal, que tem mais derivação latina, portanto mais parecido com o português. Você não tem que ter medo do texto técnico formal, porque normalmente ele é mais fácil de entender. Eu tenho medo da coisa informal,
daquela coisa que tem gíria, expressão idiomática, alguns regionalismos. Por exemplo, existem gírias que nos Estados Unidos você usa e que na Austrália você não usa. A pessoa nem te entende. É ou não é? Olha para o Brasil, não precisa você ir de um outro país. As pessoas do norte do país usam gírias completamente, expressões idiomáticas completamente diferentes das expressões daqui do sul. Ó, um exemplo bem bobo que tem a ver com o ambiente acadêmico, não passar de ano, não passar numa prova, né? Quando a pessoa não passa numa prova ou, né, não passa de ano, não é promovida para o ano seguinte da continuidade dos estudos, aqui no sul a gente fala que o cara reprovou. Ah, o cara reprovou na prova. Eu sei que tem lugar no Brasil que fala que o cara reprovou, que fala que o cara rodou, que fala que o cara bombou, que fala que o cara tomou pau, né? Enfim, tem N. Então, e aí esse é o problema das tirinhas. A tirinha tem um viés informal. E aí pode cair uma expressão que você não está familiarizado. Então, caiu na prova, eu sempre tenho receio, mas não fica achando, ai que bonitinho o desenho, porque às vezes a bronca é grande, tá? Mas vamos nos preparar para ela. Olha o que ele diz aqui no enunciado. Read the comic strip and mark the best option about the attitude of the soldier who's giving food to the squirrel. Bom, então a gente tem um esquilo, sim, gente. Parece um cachorro, mas é um esquilo. Muito engraçado isso. Olha lá. E aí ele está dizendo o seguinte: leia a tirinha e marque a melhor opção sobre a atitude do soldado que está dando comida para o esquilo. Tudo bem? Então já sei que isso aqui é esquilo, ele falou ali no texto também, e ele diz assim, ó, no primeiro quadrinho, olha que bacana, ele diz assim: I'm giving the squirrel a taste of cookies too. E o outro fala, that's kind. Bom, o que ele está dizendo ali? Eu acho melhor eu pegar o marca-texto que fica mais fácil para você ver. Ele falou pro companheiro dele ali que os dois estão sentados num tronco comendo, você nota pela tirinha que eles estão num acampamento militar, né? Eu estou dando para este esquilo, ó, um pouco, né? A taste quer dizer uma pitada, um pouquinho, tá? Um pouco deste, né, de ensopado de biscoito. Eu nem sei se existe isso, mas é o que o texto está dizendo. Stew, neste caso aqui, tem a ver com ensopado. E você nota ali que eles realmente estão com uma espécie de uma tigela, um negócio assim, tá? É um cozido, tá? A palavra stew, ela pode ser traduzida como cozido também, um cozido. Tá bom, então vamos traduzir como um cozido de biscoito, sei lá. E aí o companheiro dele fica feliz e fala, olha, que gentil, that's kind, é uma expressão idiomática para dizer, que gentil você. E aí ele responde assim, ó, if he doesn't get sick, it's safe for me to eat. Então ele fala, ó, se, olha as frases condicionais, se ele não ficar doente, então é seguro para eu comer. E aí o cara fala, que cruel, né? Então, na verdade, ele não está sendo bonzinho com o esquilo, ele só está verificando se ele não vai passar mal ao comer aquilo, tá certo? Então, pronto. Aí o exercício quer que você justamente faça isso, que você veja qual é a atitude dele, qual é a atitude do soldado, tá? Leia a tirinha e marque a melhor opção sobre a atitude do soldado. Vamos ler cada item? Letra A. The soldier intends to kill the squirrel. Olha que interessante. Na questão anterior, a gente viu, vou limpar, que a palavra pretend, ela é o verbo fingir. Mas e como que é pretender? Pretender no sentido de ter a intenção. É intend. Olha só, olha que legal. O verbo intend tem a ver com intention, que é intenção. Portanto, é o verbo pretender. Vai anotando aí. Então, na letra A está dizendo que o soldado pretende, né? Ou seja, ó, intends, tem a intenção de matar o esquilo. Não, em nenhum momento deu a entender que a atitude dele é essa, eu quero matar o esquilo. Ele só está usando o esquilo de uma maneira bem cruel, lógico, para testar a comida dele, tá bom? Posso dizer na letra B, the soldier is suspicious of the quality of the food. Opa, que o soldado está suspeitando da qualidade da comida? Parece que sim, né? Porque se ele fala, eu estou verificando se é seguro para eu comer, eu já ficaria com a letra B, mas de novo, tu não sai correndo pro abraço. Se você está comprometido com a sua prova e você sabe que 20% dela é a prova de inglês, é um peso muito grande, tu vai e elimina o restante. Você tem que ser um caçador de erros na tua prova para ir eliminando as erradas. Vamos embora. Letra C diz assim. The soldier wants to know the squirrel's opinion. Ah, não vou nem falar nada, né? Pelo amor de Deus. Ele está cobrando o examinador aqui, você saber que esse apóstrofo S, ele indica, na verdade, posse, né? Então é como se dissesse assim, o soldado quer saber a opinião do esquilo sobre a comida. Cara, um item bobo. A dificuldade fica por conta de você entender o que a frase diz. Mas a informação é bem boba, então eu não ficaria com a letra C, não. Letra D. The soldier loves animals and cares about them.
O soldado em questão ama os animais e se importa com eles. Veja. Tem aluno que vai dizer assim, ah, mas o outro aqui sim, pela atitude dele, ele demonstra que ele se importa. Olha, eu acho que ficou muito claro nessa questão que o foco está no soldado que está se interagindo com o esquilo, tá? Então tem gente que às vezes vem contestar, por mais que tenha essa questão de você pensar assim, não, mas e qual soldado ele está falando? Isso aí é desculpa para quem está querendo burlar a questão. Tá? E com militar não funciona isso não. Então veja, se ele fala no enunciado, ele falou no enunciado, a atitude do soldado que está dando comida. Não tem sombra de dúvida. Tu não vai analisar o perfil do outro soldado. E o soldado que está dando comida não demonstra que ele se importa com os animais. Letra D, tá fora. Letra E. The soldier is sure, olha, ele está certo de que a comida é saudável e deliciosa. Gente, pela fala dele, ele não está certo, não. Portanto, limpa tudo. A melhor resposta realmente é a letra B, que ele está suspeitando da qualidade da comida, né? Então, essa aqui não é uma questão difícil do ponto de vista de interpretá-la. A dificuldade fica por conta de conhecer um pouquinho do vocabulário, enfim. Talvez se você não soubesse o que é squirrel, né? Que ainda tem uma semelhança com o português esquilo, né? Mas a figura não deixou muito, não ajudou muito, né? Porque não sei, cara, parece um gato aquilo ali, né? Mas não parece muito um esquilo, não. Vambora, queridos, para a nossa próxima questão. Chegamos à nossa questão de número 8. Olha o que ele diz. Observe the extract below. Observe o excerto, né, o trecho de texto abaixo. E ele coloca entre aspas aquilo que ele quer que a gente olhe, né? Na verdade, eu tenho abre aspas, fecha aspas, alguém falando. Abre aspas, fecha aspas, alguém falando. Então ele diz assim. Everybody's going on holiday, Bill said. He laughed. It's going to be wonderful. No work for 2 weeks. Bom, antes de eu traduzir essa questão, vamos ver qual é o comando da questão. Ele diz assim, choose the option in which you can observe the same verb tense as in the underlined words. Bom, ele fala aqui bem simples, né? Escolha a opção na qual você pode observar o mesmo tempo verbal do que as palavras sublinhadas. Ele sublinhou 2 palavras aqui, ó. Se eu pegar esse is going e, né, separar aqui, ó, vai ser isso aqui, ó, tá? Bom, vamos primeiro aproveitar uma coisa aqui para falar da palavra everybody. Everybody. Yeah. Olha só. A palavra everybody, ela é sinônimo de everyone, que dá uma ideia pluralizada. Todo mundo. Everybody. Só que anota isso aí, anota. Aqui ele deu de presente para você, mas ele pode cobrar. Embora a palavra everybody, ou everybody, ou everyone, signifique todo mundo, ela é tratada como se fosse palavra no singular. Ela é tratada como se fosse he, she, it, singular. Quer ver? No português também. Embora a gente fale a palavra todo mundo, mas a gente não usa o verbo no plural, usa. Ninguém fala, todo mundo gostam de música. Você fala todo mundo gosta. É ou não é? Todo mundo gosta. Então leva isso para o inglês também. Embora seja uma palavra que indique plural, pluralidade, mas ela é tratada como palavra no singular. Quer ver outro exemplo? Você não fala assim, ó, todo mundo são livres para dar opinião. Não. Você fala todo mundo é livre. Ó, caiu na prova. Everybody is. Então fica a dica aqui para você. Quando você quer dizer que todo mundo é livre, everybody is free. Quando você quer dizer que todo mundo gosta, olha essa. Vamos pegar de novo do simple present. De novo, vamos lá, vamos lembrar, verbo trabalhar, work. I work, you work, he, she, it works. Agora eu vou trocar pelo verbo gostar. I like, you like, he, she, it likes. Todo mundo gosta, o everybody é tratado como se fosse he, she, it. Então, fecha na telinha, vai ficar everybody likes music. Tá? Ó, tem S no verbo. Tudo bem. Pronto, fizemos essa revisão importante, porque tem muita gente que cai nessa bobagem, né? Tá preocupado com a concordância. Ai, palavra no plural tinha que ter o verbo no plural aqui, are. No caso do everybody, não. Beleza. E aí, a estrutura que ele está cobrando está aqui, ó. Everybody is going on holiday. Isso aqui é uma coisa que a gente já revisou hoje. Everybody is going on holiday é present continuous. Tá legal? É present continuous.
Mas, tio Rê, esse going aqui não é igual esse going to? Não é. Nossa, cara, que questão maravilhosa. Não é, sabe por quê? Deixa eu ganhar espaço aqui embaixo. Olha só. Pelo seguinte, quando eu quero indicar futuro com going to, esse going to pode ser futuro, mas ele tem que ter a seguinte estrutura. O going to tem que ter um verbo depois dele e ele tem que ter o verbo to be antes dele. Esse to be aqui, ó, vai ser ou am, ou is, ou are. Então note que esse going aqui tem o verbo to be antes e tem um outro verbo depois dele, ó. Então esse cara é futuro. Aí sim é futuro. Agora, o going que está aqui está sozinho. O going da estrutura que ele quer que eu olhe, porque é o que está sublinhado, é um going sozinho, que é o going do present continuous, que a gente já revisou hoje. Então, agora eu preciso achar uma alternativa lá embaixo que apresente a mesma estrutura do present continuous. Você entendeu que esse going ali, ó, que está grifado na frase, não é o going to de futuro, que é uma coisa diferente, tá? Por quê? Porque depois aqui não tem mais verbo. Para ser going to, tem que ter um verbo depois. Aqui ele só pôs o resto da frase. Então vamos lá. Já identifiquei que este pedaço de frase está no present continuous. Nem é tão difícil assim. Agora ele diz, escolha a opção na qual você observa o mesmo tempo verbal. Vamos para a primeira. They are travel. Queridos, não existe isso aqui. Não existe isso aqui. Não existe. Ou você vai dizer they are, ou você vai dizer they travel. They are travel. Primeira regra básica que a gente fez do nosso macetinho das aulas no inglês. Não se repete duas vezes a mesma coisa. Não se repete. Eu não posso ter o verbo to be no presente junto com outro verbo também no presente. Dá conflito. Eu poderia ter o verbo to be no presente junto com outro verbo com ing. Gerúndio. Daí pode, que é o present continuous. Então eu posso dizer they are traveling. Mas não dá para dizer they are travel. O inglês não repete duas vezes a mesma coisa. Letra A está eliminada. Letra B. Weekend playing. Ai, carrapato não tem pai. E não tem mesmo, porque ele se reproduz por partenogênese. Mas eu sei que isso não cai na sua prova. O verbo modal, can, could, may, might, should, must, não importa. Vamos pôr a lista aqui. Olha lá. O que são modal verbs? São os verbos modais. Verbos modais são esses carinhas que você estudou comigo, ó. Can, o could, o should, tá? O should tem um sinônimo bem esquisitão. Vou pôr aqui, porque se cair, eu falei dele, hein? Ought to, o must, o may, etc. Tem lá na nossa matriz. Qual é a característica mais importante desses verbos todos? Que depois deles você vai pôr outro verbo. Sim, os verbos modais são verbos auxiliares. Mas esse verbo que você põe depois deles tem que estar na forma básica. Basic form. Não existe colocar ing depois desses caras. Olha o que ele fez aqui na letra B. Pelo amor de Deus, isso nem existe. Então não caia nessa. Olha como o examinador está te dando uma saída honrosa. Ele está te cobrando estrutura da língua, simplesmente. Não existe weekend playing. Então pronto, já eliminei mais uma. Eita boa, vamos lá. I am eating. Opa. Can you call me later? Opa, olha aqui, ó. I am eating. Peraí. Present continuous é formado pelo verbo to be, mais um outro verbo qualquer com ing. A gente acabou de falar disso. Opa, então I am. O am é verbo to be. Eating. Tem ing. Pronto, achamos o item que a gente queria. É a letra C. É a letra C, tá bom? Agora vamos lá. Ó, a letra D. She's going home every weekend. Embora a estrutura aqui esteja correta, every weekend indica repetição. E repetição não é a característica clássica do present continuous, tá? Não é. Aqui o examinador está cobrando uma coisa bem basicona e que está caindo em desuso, mas ele cobrou, a gente tem que entrar na cabeça dele. Embora o present continuous possa indicar repetição junto com advérbios de frequência, por exemplo, ela está sempre reclamando, ele está sempre chorando, né? Aí eu estou usando o advérbio always, advérbio de frequência. Mas tradicionalmente não se usa present continuous para indicar toda semana, todo dia. Isso é simple present, tá? Então a letra D, a estrutura está correta, mas a expressão de tempo lá no final, que na verdade é um advérbio de frequência, não é normalmente usado com present continuous. Foi o que invalidou a letra D. Olha,
Não daria para pedir aqui, nesse sentido, uma anulação dessa questão aqui. A intenção do examinador está muito clara. E aí, ó, I studying, não existe isso, né? Não existe isso. Olha aqui para cima, vem para cá, ó. Se é I am, pelo menos dentro da estrutura que é, ó, para poder pôr o ING, da estrutura que o exercício quer, né? Então, vou apagar tudo agora para a gente ficar só com a letra correta, a letra C, mas veja, uma questão bem completa, uma questão que cobra que você lembre qual é o tempo verbal, né? E depois reconheça o uso dele, as regras, e entenda qual frase aqui apresenta corretamente, tanto a estrutura, que está aqui a estrutura, aqui também está correta a estrutura, quanto o uso, ó, present continuous não é usado com isso daqui. Então não bastava olhar só para esse pedacinho aqui. Eu acho essa questão bastante exigente, bem interessante, tá? Vamos para a nossa nona questão. Opa, trouxemos um texto. Então tá bom. Não fui eu que trouxe, né? Isso estava presente na prova. Textos para a ESA, para todos os efeitos, é muito provável que você não vá saber de todas as palavras que estão no texto. Você vai ver que eu vou trazer uns textos aqui que às vezes tem palavras bem rebuscadas ali, tá? Palavras bem rebuscadas. Mas primeiro leia a questão. Eu acho que o mais importante é isso. Então vem comigo, olha só. Vou dar uma olhada na questão. Ah, e a ESA me ajudou. Como a ESA traz questão em português, às vezes, tá? Mas sempre. Então o que acontece? As questões em português, se eu as leio antes de ir para o texto, você concorda que eu já vou para o texto sabendo do que se trata? Existe uma explicação científica para isso, que é uma reação que acontece com o cérebro, e é involuntária. Mesmo você não fazendo isso conscientemente, vai te beneficiar. Quando você lê as questões que estão em português, porque se tiver em inglês, daí não adianta muito, talvez te ajude um pouco menos, tá? Mas com português você tem que fazer isso. Achei o texto da minha prova, poxa, tem questão em português, tá? Ou seja, questão cobrando sobre o texto, mas em português. Leia elas antes. Por quê? Ao ler elas anteriormente, você já vai para o texto sabendo do que se trata. Você não vai começar do zero, cru, tipo, deixa eu ver do que esse texto fala. Tu já sabe porque você viu nas questões. E não se sabe exatamente por que isso acontece, mas é uma questão que a neurolinguística descobriu, que a neurolinguística é a ciência que estuda como o cérebro aprende línguas. E ela descobriu que, numa situação dessa em que você lê as questões antes, quando você vai para o texto, o teu cérebro sozinho, e é meio inconsciente isso, ele tende a prestar mais atenção nos trechos que são importantes, nos trechos que as questões estavam cobrando, sozinho. Então você leu as questões, beleza. Aí você vai para o texto, de maneira bem despretensiosa. Vou dar uma lida aqui no texto. Sozinho, inconscientemente, o teu cérebro vai começar a falar assim, né? Na hora que você está no texto, ó, isso aqui estava na questão lá, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Então ele meio que ressalta as partes do texto que você viu nas questões. Portanto, ele te mostra de maneira involuntária, olha que legal, o que é mais importante. Corroborando, colaborando para que você acerte a questão. Então vem comigo, vamos ler as alternativas que dizem assim. Como são um grupo étnico empreendedor, os ovambos, você já tinha ouvido falar desse povo? Pois bem, agora você vai chegar no texto sabendo. Os ovambos estão se voltando para os investimentos no ramo da construção? Olha, não dá para saber, mas a gente vai ver no texto. Na Namíbia, encontra-se o litro de cerveja à venda a preços baixos nas lojas de beira de estrada. Bom, vamos ver se ele está falando de cerveja sendo vendida na beira de estrada por preços baixos. Não dá para saber também, temos que ler o texto. A letra C diz que, em função da escassez de madeira, os ovambos estão construindo casas com garrafas de cerveja vazias. Poxa, será? Bom, vamos ver no texto. Letra D diz que as casas são construídas próximas umas das outras no interior de uma muralha circular feita de madeira. Sabe o que me chama a atenção aqui, que você também tem que estar usando a tua malícia de prova? Você parou para pensar que somente até agora a letra C e D falaram do mesmo assunto? Falaram de casa. Letra A falou de investimento em construção, né? A letra B falou de cerveja. E a letra E, olha só que interessante, a C, a D e a E, que a gente vai ler agora, são as que falam pontualmente sobre casa, moradia. Então, provavelmente a resposta correta vai estar entre elas, porque o examinador não quer que fique muito óbvio a resposta, né? Então ele fala de 2 ou mais itens que tem a ver com um assunto parecido, mas que ainda assim vai exigir que você vá para o texto e veja exatamente o que é. Entendeu? Vem comigo, olha só, isso é uma lista de prova. A letra E diz assim: o povo ovambo tem a tradição de construir casas para crianças utilizando madeira e tijolos. Bom, então os itens que falam sobre a palavra casa.
Tá aqui, ó. Casas, casas, casas. Eu, numa malícia, tá? Eu ficaria entre essas três para essa manha da prova, essa malícia, tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha no texto agora, vem comigo. Ele diz assim no texto: The Ovambo people in Namibia traditionally build a house for their children, using wooden poles standing closely together to form circular walls. However, as the region where they live is running short of trees, this enterprising ethnic group is turning to a more abundant building material: the empty beer bottles that litter the roadsides and are cheaply available at local stores. Cara, o examinador mandou bem, né? Por quê? Porque ele fala aqui, ó, de enterprising, quer dizer, a palavra empreendedor. E tem item que fala deles serem empreendedores, né? Tá vendo? Ó, fala de empreendedor, tá? Que mais? Aí, olha só, o texto fala de casa para os seus filhos, tá? Veja, aqui a palavra children é filhos, tá? E ele fala alguma coisa aqui, né? Vamos ver? Ele fala de, cuidado, olha o examinador tentando te enganar. Caraca! A palavra children pode tanto ser usada para dizer crianças, como ela pode ser usada para dizer filhos. No texto, está dizendo que eles têm a tradição de construir para os filhos, não necessariamente criança, não é casinha de brinquedo. Então aqui o examinador mandou muito bem para arrebentar com aquelas palavras que só conhecem a tradução de children como crianças e não como filhos, independente da idade. Então, bacana, né? Já gostei, tá? Que mais? Ele fala aqui no texto ele fala de garrafas de cerveja. Então, se você só olhar alguns pontos do texto, você vai ver aqui, puxa, ele não deixou muito claro o que é aqui, ó. Ele fala de cerveja também. Então não dá, a gente tem que entender de fato o que o texto está dizendo e é isso que nós faremos agora. Vem comigo, eu vou traduzindo para você porque a gente já leu. Ele diz assim: o povo Ovambo, né, ou seja, as pessoas, né, Ovambas, as pessoas, né, na Namíbia, tradicionalmente constroem uma casa para seus filhos, né, crianças, usando hastes de madeira que são colocadas próximas umas das outras para formar paredes circulares. Então, eles constroem uma casa colocando pedaços de madeira, como se fossem toras, uma do lado da outra de forma circular, né? Como se fosse uma oca, enfim, né? Uma casa dessa forma. Então, põe um pedaço de madeira, um pole, quer dizer, uma haste, tá? E vai pondo um do lado do outro, para fazer a parede. Tranquilo, né? Aí ele diz assim: porém, olha essa conjunção adversativa que cai muito em prova. Porém, né? As the region, já que esse as, que tem várias traduções, queridos, esse as pode ser como, pode ser porque, já que, pode ser à medida que, quando, enquanto, assim que. Meu Deus, esse cara tem um monte de tradução, tá? Mas aqui ele vai ter essa tradução causal. Então esse cara aqui significa o seguinte, ele significa já que, no sentido de porque, ó. Vamos pegar um marca-texto para a gente continuar a tradução? Então ele diz assim, ó: porém, já que a região onde eles moram está ficando sem árvores. Essa é uma expressão idiomática. Run short of significa ficar sem alguma coisa, algo que está acabando. Então ele diz, já que a região onde eles moram está ficando sem árvores, né? Este grupo étnico empreendedor está se voltando para o quê? Olha o artigo aqui pedindo o substantivo. Um material de construção mais abundante. Que material é esse? As garrafas de cerveja vazias que são jogadas fora. Litter tem a ver com lixo. Então, que são jogadas nas beiras das estradas e são, cheaply available. E estão disponíveis, muito baratas, em lojas locais, tá? Então, você tem tanto as garrafas de cerveja que a galera joga fora, quanto aquelas que o pessoal revende, mas revende de forma muito baratinha, porque é garrafa vazia, tá? E aí eles falaram, bom, não tem madeira, mas tem garrafa de cerveja para fazer isso. Veja, eu também fiquei bem curioso. Como assim? Eles vão colocando uma do lado da outra? Como assim? Vale a pena você dar uma fuçada nisso na internet e ver uma foto disso, tá? Mas vamos para aquilo que nos interessa por hora, que é o quê? As questões. Posso dizer que como um grupo étnico empreendedor, isso eles são mesmo, tá? Os ovambos estão se voltando para investimentos no ramo da construção?
Ninguém está investindo nada. Aqui eles só estão construindo casas para os filhos. A ideia não é fazer investimento e ganhar dinheiro. Não, errado. Letra B. Na Namíbia, e essa é a pegada da prova, hein? Olha aqui para mim. Quando você tiver questão interpretativa, caça erros. Seja caçador de erros, tá? E sim, você vai ter que ir no detalhe. Não dá para, não, ele meio que falou de cerveja, vou marcar essa. Não faça isso. Não tenha preguiça de tentar entender o máximo possível da questão. É a tua aprovação que está em jogo, tá? Então olha a letra B. Vamos lá, vamos caçar erro. Na Namíbia, encontra-se o litro da cerveja à venda a preços baixos. Não, ele não falou que é o litro da cerveja, né? Porque se você está falando do litro da cerveja, você está falando do líquido. Não, ele falou que tem a garrafa para vender a preços baixos. E não falou que é o líquido para vender na beira da estrada. Então, letra B também está errada. Ele usou um monte de palavras que estão no texto, mas a informação está errada. Letra C. Em função da escassez de madeira. Opa, peraí, deixa eu ver o que ele falou aqui. Running short of trees. Cara, o examinador foi exigente, hein, cara? Foi exigente. Ele exigiu você saber que run, neste caso, não é o verbo correr, que aqui tem uma expressão idiomática que é run short of, que indica escassez. E ele cobrou no item. Cara, o examinador mandou muito bem, hein? Em função da escassez de madeira, os ovambos estão construindo casas com garrafas de cerveja vazias. Me parece muito bom, mas ainda vou eliminar o resto. As casas são construídas próximas umas das outras no interior de uma muralha. Ele não falou que é próxima uma da outra, certo? E no interior de uma muralha circular de madeira? Não. Ele falou que as paredes da casa são feitas de maneira circular, né? São feitas de madeira. E ele não falou que uma casa é construída próxima da outra. Ele falou que as hastes de madeira são colocadas umas do lado da outra. Aí sim, umas próximas da outra. Mas não que, o cara faz a casa dele ali, vai fazer próxima da minha aqui. Não, ele não falou isso. Esse item está errado. E a letra E diz que o povo ovambo tem a tradição de construir casas para crianças. A gente já viu que no texto a palavra crianças não é exatamente a mesma coisa. Lá está falando de filhos. E aí o examinador, com medo de ter sacaneado muito, ele falou, utilizando madeira e tijolos. Não, eles não estão usando tijolos. O texto não falou a palavra tijolo. E aí olha a dinâmica de prova, como é que funciona a interpretação de texto em inglês. Anota aí o macetinho. Aquilo que o texto não fala é falso. Mas é que eu sei que usa tijolo. Falou tijolo no texto? Não falou, então é falso. Não falou, é falso. Acabou. Leva isso consigo para a prova que poupa muito tempo. Não é para você interpretar o texto, é para você ver o que está escrito numa outra língua. Se está no texto, a informação é verdadeira, se não está, é falso. Mesmo que seja verdade no mundo, na vida real, se não está no texto, é falso. Beleza? Então aqui ficamos realmente com a letra C, fecha lá para você ver. Olha que lindo, uma questão bem bacana, bem estruturada. Vamos para a nossa 10ª questão. Eita, eu falei que ia chegar aos textos. Eu falei. E esse texto, que é um dos textos da prova, ele fala sobre o Rio de Janeiro. E ele vai trazer algumas palavras aqui bem dificilzinhas, tá? Bem dificilzinhas, mas a gente vai dar um jeito de entender. Vamos ver se as questões estão em português também? Aqui continua o texto, meu Deus, que grande! Não estão. Aqui ele trouxe o enunciado em português, mas os itens em inglês. E eu olhando para os itens, já estou vendo que ele está querendo cobrar vocábulo. Essa é uma questão léxica. Olha o que ele diz. Quais destas características, de acordo com o texto, Então, eu conheço o Rio. Não interessa se você conhece o Rio de Janeiro. Ele falou de acordo com o texto, só vale a verdade do texto. Quais dessas características se referem ao transporte público feito pelos ônibus do Rio de Janeiro? E aí eu posso até ver aqui, eu posso até ver o concorrente aí, o concurseiro malandro que fala, já tive no Rio, conheço o busão lá, vou responder de acordo com o que eu lembro. Não é esse o caminho. Se fosse assim, seria inclusive injusto. Por quê? Porque daí a questão privilegiaria quem esteve no Rio de Janeiro e quem não esteve. Eu nunca peguei ônibus no Rio de Janeiro. Quando eu fui trabalhar lá, eu fui gravar aulas também para concurso, era próximo do estúdio, eu caminhava, tá? Então assim, queridos, não cai nessa de, eu sei a informação da vida real. Não interessa. Quando ele falou de acordo com o texto, ele está dizendo em outras palavras assim, eu estou matando tudo que você sabe sobre o assunto. Não vai nessa de preguicinha de ler o texto. Por favor. Bora, leia o texto comigo.
Ele diz assim, texto grande, né? Vamos fazer o seguinte, para a gente ganhar tempo, eu vou ler ele inteiro. Evidentemente que você vê aqui que ele tem uma simbologia em que o examinador, né? O cara que pegou a prova, ele cortou alguns pedaços do texto fora para não ficar grande demais. Mas a gente vai ler, vamos traduzir tudo, você vai anotando aí do lado o que te interessar, tá bom? Rio de Janeiro is Brazil's heart, its cultural capital and emotional nerve center. It's wise to remember that the romantic sparkling lights that glimmer in the hillsides illuminate the city's notorious shanty towns. Crime, especially in the tourist-filled Copacabana district, is common. Most visitors are easy targets, if only because they usually lack a 10. Don't wear expensive watches or jewelry and carry as little cash as possible, especially when going to the beach. The subway system, Metro, is clean, fast and efficient, but only goes as far as Botafogo. It does not extend to Copacabana. Buses are plentiful but are uncomfortable and can be dangerous. Business visitors should not be surprised when meetings start late or executives are informally dressed. This relaxed attitude is counterbalanced by the Carioca's quickness and creativity. Bom, se você for analisar a questão que a gente já leu, na hora que ele fala dos ônibus, deixa eu achar aqui. Cadê? Ó, falou dos ônibus, né? Aqui tá no plural. Já tá, a resposta que eu busco tá aqui nessa frase, tá? Para título da gente também enriquecer um pouquinho de vocabulário, eu vou traduzir o trecho todo, mas veja que a questão disse, ó, com relação aos ônibus. Então, eu não precisaria ler o texto todo, mas o contexto também ajuda. Ele diz assim, nessa nossa questãozinha aqui. Vem comigo, olha só. O Rio de Janeiro é o coração do Brasil. A sua capital cultural e o seu centro nervoso emocional, né? O seu sistema nervoso emocional. Então, está dizendo que o Rio de Janeiro ele é não só o coração do Brasil, como, né, também é a parte central do Brasil. Tá bom, é a opinião do texto. Daí diz assim, ó. É prudente lembrar que as luzes brilhantes, românticas, que piscam nas encostas, iluminam as favelas notórias da cidade. Então ele está falando desse aspecto ali de você ter lá, né, as luzes brilhando, piscando nas encostas que iluminam as favelas que são abundantes no Rio de Janeiro. Tudo bem? Então olha só que difícil o texto. Está pegando palavras como sparkling, glimmer, hillside, que é a encosta, e shantytown, que é uma outra palavra para dizer favela. Agora veja, existe shantytown, existe slum, S-L-U-M, e a palavra favela no Brasil, ela tem uma característica tão peculiar, né? As favelas do Brasil são diferentes de qualquer outra coisa no mundo, que alguns americanos usam o próprio termo favela em inglês, tá? Como se fosse uma palavra inglesa, tá? Para caracterizar esse tipo de região, né, onde as pessoas moram ali, tá bom? Daí ele diz assim, ó, o crime, especialmente o que, ó, no bairro de Copacabana cheio de turistas, é comum. O crime lá é comum. A maior parte dos visitantes são alvos fáceis, somente porque eles geralmente têm falta de um bronze. Lack a 10 significa falta de alguma coisa. Lack é a palavra que indica carência, falta de. Então, fica fácil de identificar quem é polaco, assim, que nem eu, desbotado, né? Porque a gente não tem bronze, não tem sol direto, vai pra lá, o cara fala, ó, turista, tá? Por isso que ele falou isso aqui no texto. Daí ele fala assim, não use, isso aqui é importante, deixa eu escrever aqui em cima, use e o verbo wear, tá? Que tem a mesma tradução, já vamos ver. Não use relógios caros ou joias e carregue as little cash as possible, quer dizer, dinheiro vivo o menos possível, a menor quantidade possível de dinheiro vivo, especialmente quando você vai à praia. Olha só, vai dando medo, né, de conhecer o Rio de Janeiro, mas é bonito lá, gente, é bonito, tá? O sistema do metrô, né, que é chamado de metrô, é limpo, rápido e eficiente, mas somente vai até o Botafogo, né? Esse as far as é até, no sentido de tão longe quanto, tá? Ó, ele fala, esse it, quem é o it aqui, ó? É o metrô, é o sistema do metrô. Então tem que saber que o pronome se refere ao que foi citado anteriormente, tá? Daí ele fala assim, ó, ele não se estende até Copacabana.
Cheguei aonde eu queria na nossa questão. Ônibus são abundantes, quer dizer que tem muito ônibus lá, mas são desconfortáveis e podem ser perigosos. Visitantes de negócios não deveriam se surpreender quando as reuniões começam tarde ou os executivos estão vestidos de maneira informal. Esta atitude relaxada, ela é um contra-equilíbrio em relação ao que? A criatividade e rapidez do carioca. Então ele fala o seguinte, que apesar deles não estarem vestidos muito formais, eles contra-equilibram isso, eles contrabalanceiam isso, sendo extremamente eficazes e criativos, tá? Então você vai numa reunião de negócios, às vezes a pessoa está vestida informal. Você fala, poxa, mas é negócio, ninguém está de terno. Mas os caras compensam isso, counterbalance. Tem esse sentido de compensar, contrabalancear, tá? Sendo bastante rápidos e eficazes, tá? Aí ele diz assim, e criativos, né? O texto termina assim, ó. Cafezinhos, literally, little coffees, usually highly sugared, and mineral water are a staple of nearly every business meeting in this city. In meetings between men and women, and between women, kisses on both cheeks are common. Men shake hands enthusiastically. Cariocas are easygoing and slow to take offense. Poxa, legal, né? O povo de lá realmente é sensacional, né? Então vamos lá, olha só o que ele diz aqui. Cafezinhos, literalmente a tradução de little coffees, né? Cafezinhos, geralmente são muito açucarados, muito doce. É isso que ele quer dizer com highly sugared. São muito adoçados, tá? E a água mineral, elas são básicas de praticamente cada reunião de negócios nessa cidade. Ou seja, você vai ter em toda reunião de negócios um cafezinho e uma água mineral. E assim, eu tive a oportunidade de tomar cafezinho, às vezes de hotel, às vezes de um lugar de reunião, porque daí já está pronto ali na jarra, ele já vem doce ali, entendeu? A gente está muito acostumado assim que tem ali do ladinho um açúcar, um adoçante para você escolher. Mas em alguns lugares está ali o café adoçado. É doce, mano do céu. Você não consegue não tem nem como sentir o amargo do café, de tão doce que chega a pegar na garganta. Isso é verdade. Aí ele diz assim, ó. In meetings, nas reuniões entre homens e mulheres entre mulheres, beijos em ambos os lados da bochecha são comuns, né? Por que para eles destacam isso, gente? Porque você não beija no rosto uma pessoa estranha, ainda mais numa situação de negócios que você está conhecendo pela primeira vez. Americano te estende a mão. Então você vai conhecer alguém, não importa se é uma mulher, estenda a mão. Estenda a mão. E aí você cumprimenta assim. Tanto que é comum, quando o brasileiro muito acalorado, essa coisa toda, cumprimenta um nativo americano, por exemplo, com um beijo no rosto, os caras agradecem. A menina vai lá e fala, oi, beija, ele fala, thank you. Obrigado pelo quê? Pelo beijo. Porque não é comum para eles, tá? Então depende, é uma questão cultural. Então, ai, que bobo falar de beijo no rosto para cumprimentar. Não é bobo para quem não tem isso. Para você ter uma ideia, tá? Cultura muçulmana. A mulher muçulmana, você nem estende a mão. Eu tenho um amigo que é muçulmano e ele tem a noiva dele, tá? Sabe como é que ela cumprimenta a gente? E graças a Deus eu, conversei com ele, ele me ensinou. Ele falou assim, cara, não estique a mão. Beijo nem pensar. Estica a mão. Não toque numa mulher muçulmana. Você não toca. Então como é que você vai cumprimentar a minha namorada, a minha noiva? Ele falou assim, ó, cumprimente de longe. Daí ela vê a gente e ela faz assim, tudo bem? Ela põe a mão assim, tudo bem? Aí eu falo, tudo bem? Pronto. Você não toca na pessoa. Põe a mãozinha aqui, tudo bem? Tudo bem, acabou. Certo? É cultural, por isso que o texto pontuou aqui. Que interessante, né? Um pouquinho de cultura para você. E aí o texto termina assim, ó. Homens, ai cara, você precisa saber disso daqui. Ele está usando o plural no texto, ó. Isso aqui e isso aqui é plural. Man no singular é com A. Mulher no singular é com A. Man e woman, que no plural fica man e women. Muda a pronúncia. Woman fica no plural women. E ele continua usando o plural no texto e ele diz assim, ó. Os homens, tá vendo como é importante saber? Plural. Os homens shake hands, a gente vai traduzir como no Brasil, apertam as mãos de maneira entusiasmada. Enthusiastically, que é um advérbio de modo, significa de modo entusiasmado. Então não é assim, o cara pega na tua mão, beleza, né?
Pega assim, ah, beleza, ou pega assim, beleza. Não, é assim, ó. E aí, beleza? Os caras apertam mesmo assim, sabe? Aperta e chacoalha mesmo, tá? E aí ele termina o texto dizendo: os cariocas são fáceis de se lidar e são difíceis de se ofender. Olha aqui uma expressão idiomática interessante aqui, ó. Quando ele diz slow to take offense, eu sei que você sabe que slow é lento, mas não é lento para se ofenderem, não. Está dizendo que são difíceis de se ofenderem. São pessoas fáceis de você lidar, tá bom? Beleza, lemos o texto, dominamos tudo, vamos para a nossa questão. Quais dessas características, de acordo com o texto, se refere ao transporte público feito por ônibus no Rio de Janeiro? Cara, tem que voltar no texto e tá aqui, ó. Vamos limpar? Ó, os ônibus são plentiful. Quer dizer que eles são abundantes, tem muito, mas eles são desconfortáveis e podem ser perigosos. É isso que ele está falando aqui, desconfortáveis e perigosos. Então vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Posso dizer que eles são limpos e confortáveis? Já eliminou qualquer erro. Posso dizer que eles são rápidos e perigosos? Espera aí. Falou a palavra rápido no texto? Então, aqui, veja, esse é o macetinho que a gente está aqui criando com você. Aquilo que o texto não fala, você considera falso. Não pode ser. Vou deixar anotado aqui porque eu quero enriquecer teu vocabulário com essa palavra aqui. São eficientes e abundantes? Olha, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui no texto. Está dizendo que eles têm muitos deles. E que, ó, muitos abundantes. E são eficientes? Em nenhum momento ele falou que não são. Bom, vamos lá. Está falando que podem ser perigosos, mas que tem muitos, então não falou nada. Veja, parte do item 6 está correto. Parte do item 6 está correto, tá bom? Vamos embora para a próxima. Eles são desconfortáveis e abundantes. Opa, falou isso no texto? Falou isso no texto? Falou, né? Ó, uncomfortable e plentiful. Isso ele falou no texto. E falou aqui, ó, que eles são limpos. Não, não falou que eles são limpos, né? E perigosos, sim, são perigosos. Então pronto, ficamos com a letra D, porque foi a única que apresentou duas características de fato que estão no texto. Ele não falou que são eficientes, então aqui o examinador está validando o nosso macetinho que eu vou reforçar com você de novo. Ele não falou, posso supor? Não posso. Aquilo que o texto não fala é falso. Legal? Ah, mas eu fui para lá, eu vi que funciona. Não falou. Tudo bem? Agora fecha aqui para enriquecer um pouquinho o teu vocabulário. Pode ser? Olha lá que legal. A palavra fast, todo mundo sabe que ela significa a palavra rápido. Por quê? Porque você viu um filmezinho chamado The Fast and the Furious, Velozes e Furiosos. Pois é. Mas você sabia que, então, bom, se a tradução dela é rápido ou rápida, ela é um adjetivo. Mas você sabia que ela pode ser um advérbio de modo? Pois é. A palavra fast fica igual na escrita, ela pode ser um advérbio de modo. Vamos relembrar? O que é um advérbio de modo? Advérbio de modo é aquilo que geralmente no português termina com a palavra mente, que indica o modo, ou seja, a maneira com que alguém faz alguma coisa. Então, se você fala, ele anda lentamente, ela fala rapidamente, eles se comportam estranhamente, lindamente, porcamente, tá vendo? É advérbio de modo, porque indica o modo com que alguma coisa acontece. E normalmente os advérbios de modo terminam com mente, que no inglês é o LY. Ó, lento, slow, lentamente, slowly. Rápido, quick, rapidamente, quickly. Intelligent, inteligente, inteligentemente, intelligently. Beautifully. E assim por diante. Então, fecha lá. O mente do português equivale ao LY no inglês, e isso funciona em grande parte das vezes. Porém, no caso do fast, não existe fastly. Você está anotando o que eu estou te falando? Não existe fastly. Se o cara quiser te enganar na prova e mandar um fastly, não existe. O advérbio de modo da palavra rápido é fast mesmo, que daí, dependendo do contexto, a palavra passa a ser traduzida rapidamente, tá bom? Mas fast pode não ter nada a ver com isso. Fast também pode ser um substantivo que significa a palavra jejum. Você acredita nisso, cara? Que a palavra fast é jejum? E eu sei que você nunca mais vai esquecer. Por quê? Porque quando você acorda de manhã, você não toma o seu breakfast. Pois é. O que é breakfast? Ah, é café da manhã, professor, muito fácil. Pois bem, mas pensa comigo aqui, ó. Você dormiu a noite inteira. Não dormiu a noite inteira?
Eu sei como é que é. Às vezes a gente acorda, eu também acordo todas as noites. Mas supostamente você deveria dormir a noite inteira, né, ininterruptamente, para não só organizar as informações que você estudou durante o dia no seu cérebro, porque enquanto o corpo dorme, o cérebro vai trabalhar. O cérebro não para de funcionar, pelo contrário, ele funciona mais à noite. Entendeu por que tu não pode dormir pouco? Porque dormir pouco é boicotar a si mesmo, é sabotar a si mesmo. É você ter estudado durante o dia, não, mas agora eu mereço aqui ficar na internet, jogar meu jogo, assistir minha série e dormir pouco. Pô, dormiu pouco, não deu tempo no tempo que você dorme do cérebro organizar o que você estudou, se jogou no lixo. Tá? Então, enquanto o corpo dorme, o cérebro vai trabalhar. E supostamente você deveria dormir o tempo todo e ficar sem comer a noite toda. Então você fica de jejum à noite. Concorda? Você ficou sem comer. Fica lá. Eu durmo 6 horas de jejum, 8 horas de jejum, sabe Deus quantas horas você dorme. De manhã você faz o que com o teu jejum? Quando você come, você quebra o jejum. Quebrar em inglês, break. Jejum, fast. Opa, fecha lá. Ó, a palavra breakfast, que nasceu de quebrar o jejum, ela é literalmente a junção disso. Quebrar o jejum. Que embora o verbo quebrar se pronuncie break, com o tempo a palavra acabou mudando de pronúncia e ficou breakfast. Então, a palavra breakfast, que é café da manhã, é para você nunca mais esquecer que a tradução literal dela é quebrar o jejum. E aí a palavra fast também significa jejum. Legal, né? Poxa, que massa, eu gosto dessa lógica do inglês. Podemos ir para a nossa próxima. Meu Senhor, eu falei que ia chegar os textos, estão chegando os textos grandes, mas a gente também está caminhando para o final do nosso evento. Então vamos lá, ele diz assim, ó, passei para a prova de 2020, tá? Então eu fiz ao contrário aqui com você. Eu comecei com a de 2021 e a gente está indo devagarinho mais para o passado, mas para você estar sempre percebendo aqui a tendência da prova. Qual é a tendência? E as provas passaram a ficar, se não me engano foi a partir de 2021 mesmo, passaram a ficar maiores. A prova de inglês da ESA era bem curtinha, tinha ali uns 4, 5 itens e pronto. Agora é 20% da prova, né? Representa 20%, então elas estão maiores também e tem questões maiores. Antes era muito pontualzinho, uma coisinha rapidinha ali, tá? Bom, vamos lá então? Vamos ler comigo? Primeiro faz o quê? Já vi pela assinatura do texto, ó. Isso aqui é a assinatura do texto, tá? E aí, deixa eu só pegar minha caneta vermelha de novo, tá? Isso aqui, ó, que é a assinatura do texto, quando aparece, é importante você estar atento a isso. Às vezes tem pergunta que vai querer uma informação que é baseada também na assinatura do texto, quando a assinatura do texto traz uma data, por exemplo. Mas você nota aqui que ele está falando de Brumadinho. A palavra Brumadinho te lembra de uma coisa bem triste, não lembra? Não lembra de uma situação de um rompimento de uma barreira? Pois é, né? Rompimento de uma barragem, a gente chama no português, né? De uma barragem que fez lá aquele mar de lama cobrir tudo. E aí, olha só, embora ele traga as questões em português, em inglês, porque o que a gente lembra mesmo? Se eu tenho um texto, eu preciso fazer ler as questões, se elas estiverem em português, elas vão me ajudar. Mas o fato de que o texto trata de uma notícia que ganhou amplitude mundial. Todo mundo no mundo ficou chocado com essa tragédia. É legal porque você vai para o texto sabendo do que se trata. E aí, se tiver alguma palavra que você não conhece, você lembra do contexto. Então veja. Claro que quando ele fala aqui, ó, olha só a questão, fecha lá comigo. According to the text. Quando ele fala de acordo com o texto, ele mata tudo que você sabe sobre o assunto. Em que sentido? Se você disser, eu sou um bombeiro militar e eu fui voluntário para ajudar lá em Brumadinho. Se você souber de alguma coisa que o texto está falando diferente, vai valer a verdade do texto e não a tua. Mas eu estava lá, eu sei que esse texto está mentindo. O que eu quero te ensinar aqui é que quando o examinador diz, according to the text, não importa nada que não esteja no texto. E só vale a verdade do texto. Tudo bem? Agora, a vantagem de você saber do que se trata o assunto é que vai ajudar na dedução de vocabulário. Quer ver? Faz um teste aqui comigo, eu nem estou mostrando o texto. Como é que eu digo barragem? Uma barragem, uma represa em inglês. Mas o fato de você conhecer a situação, de ter ouvido falar deste acidente, desta fatalidade, dessa irresponsabilidade, né? Porque envolve uma série de... Não vamos ficar discutindo isso aqui, mas também foi bastante irresponsabilidade na questão de verificação da segurança e de como essa barragem estava, né? Você vai olhar para o texto e você vai, da informação que você já tem, vai ajudar a deduzir vocabulário. Vem comigo, olha só.
Então, começamos aqui de novo, Rio de Janeiro, Brasil, um texto escrito em inglês sobre nós aqui, que ele diz assim: Exactly 1 month after Brazil's most deadly mining disasters, firefighters and volunteers still search for at least 131 people still missing under tons of mud left behind after a dam in the Feijão mining complex, owned by a Brazilian giant, Vale, gave way on January 25th. Meu Deus do céu. Primeiro vamos começar aqui, ó. O que você acha que é isso aqui? O que você acha que é isso aqui? O que você acha que é essa palavrinha aqui? E isso aqui. Vamos dar uma olhadinha? Veja como não é tão difícil de deduzir. Você sabe que tinha uma barragem, que ela rompeu, que o que saiu dali não foi água, foi um mar de lama e que soterrou um monte de gente. Então, vem comigo, vamos traduzir esse primeiro trecho para você ver como o conhecimento prévio do assunto, ainda que a minha dica fique valendo, vale a verdade do texto, mas o conhecimento prévio do assunto te ajuda. Exatamente um mês depois do quê? Depois do quê? Do desastre de mineração mais mortal do Brasil, né? Então, exatamente um mês depois desse desastre, bombeiros e voluntários ainda buscam por pelo menos 131 pessoas ainda desaparecidas, debaixo de toneladas de lama, né, deixadas para trás, depois que uma barragem, olha aqui a palavra dam, né, uma barragem no complexo de mineração chamado de Feijão, pertencente a uma gigante brasileira chamada Vale, gave way em janeiro de 25. Peraí, o que é gave way? Olha o que ele está dizendo, eu vou puxar agora e vou falar um pouco mais fluido para você ver como o teu cérebro sozinho vai dar uma sugestão do que seja isso. Porque é importante a gente trabalhar a dedução de vocabulário. É importante, você vai ter palavras que você nunca viu. E outras diferentes aqui eu acabei traduzindo para ti. Então vamos pegar embalo de novo, só que eu quero que você me diga o que é gave way. Olha lá. Bombeiros e voluntários ainda buscam por pelo menos 131 pessoas ainda desaparecidas sob, debaixo de toneladas de lama deixadas para trás. Depois que uma barragem nesse complexo, pertencente a uma gigante brasileira Vale, depois que essa barragem, o quê? Em janeiro do dia 25. As pessoas estão procurando por pessoas debaixo de milhares de toneladas de lama, depois que o que aconteceu em 25 de janeiro? Que essa barragem gave way, que essa barragem rompeu. Gave way, ela deixou o que estava atrás dela passar. Então é esse sentido, a gente vai ajustar a tradução como rompeu. Então, dependendo de como você vem no embalo do texto, tô lendo, você consegue deduzir palavras que você não conhece. Tudo bem? Então paramos por aqui, vamos retomar a nossa leitura. Então, um mês depois, e ele fala exatamente um mês depois, né? Então as pessoas ainda estavam procurando por corpos, né? Que ele chama de corpses, ó. Tá, mas qual que é a diferença de body, que é a palavra corpo, para corpse? É porque corpse é a palavra cadáver. É a palavra corpo no sentido de um corpo morto. Então, claro que no noticiário ninguém fala, estão procurando por cadáveres. Não, eles falam, estão procurando por corpos, porque além de ser mais delicado, aquela esperança de que possa achar alguém com vida, tá? Mas corpse é o termo em inglês usado para indicar um corpo sem vida, tá legal? Então vamos lá? Olha o que ele diz. So far, que significa até agora, 179 corpses have been retrieved and identified. The search starts at 5 a.m. when the teams get up. At 6:30 a.m., we gather for directions, a safety briefing and guidelines of what will be done throughout the day. The teams are then taken into the fields. Firefighter Lieutenant Anderson Passos tells journalists. At the end of the day, when the teams return, they give us feedback on how the search went. We then hold a meeting to plan the next day and everything repeats itself, concluded the official. Então tá bom. Então ele diz assim, a gente já tinha lido até aqui, né? Deixa eu pegar meu marca-texto. Até agora,
179 corpos sem vida, foram recuperados e identificados. Isso aqui é um present perfect, que é uma estrutura que você não pode traduzir ao pé da letra. Tem lá na nossa matriz, hein? Tá bom, abre aspas é alguém falando. As aspas representam a repetição literal, ipsis literis, do que o cara falou. Então, ó, a busca começa às 5 da manhã, quando as equipes levantam. Às 6h30, nós nos juntamos para orientações, né, receber um direcionamento, para o quê? Um briefing de segurança, ou seja, também orientações de segurança e orientações do que será feito ao longo do dia. Esse throughout, que é uma preposição, ele dá a ideia de por todo o dia. Throughout, olha aqui para mim, sempre tem uma ideia de completude. Ele sempre dá uma ideia de tudo. Por exemplo, se eu usar a expressão na tua prova, throughout the world, é pelo mundo todo. Se você disser, meu Deus, eu procurei a informação no livro todo, throughout the book, throughout quer dizer que você olhou tudo. Ou, por exemplo, nossa, eu perdi meu celular, eu olhei na casa inteira, cada gaveta, cada espaço, throughout the house. Então ele tem essa ideia de completude, de ser tudo bem completo, beleza? Então tá bom. Aí ele continua dizendo assim no nosso texto para fechar aqui, ó, tá? As equipes, né? Eu sei que você sabe que teams são times, mas a gente chama aqui de equipes. São, então, levadas a campo. Ou seja, eles acordam de manhã, fazem as reuniões, definem o trabalho, definem as questões de segurança e alguém leva eles. Então, eles são levados a campo, né? Disse quem isso? O coronel, bombeiro militar, firefighter, quer dizer bombeiro, tá? Anderson Passos disse para os jornalistas. Ao final do dia, quando as equipes retornam, eles nos dão um feedback, ou seja, nos dão um retorno, falam como foi as coisas, né? Sobre como a busca ocorreu, como foi a busca, tá? Nós, então, fazemos uma reunião para planejar o dia seguinte e tudo se repete. Repete a si mesmo, quer dizer, se repete, concluiu a autoridade ali, tá? O bombeiro. Certo? E aí já acabou o texto, podemos ir para a nossa questãozinha, lembrando que ele diz, de acordo com o texto, tá matando tudo que você sabe sobre o assunto, hein? Ele diz assim, é correto dizer que... Vou ler todos os itens para você ter a chance aqui de ver qual você marcaria, se você estivesse fazendo uma situação de prova real, tá? Qual você marcaria? According to the text, it's correct to say that only volunteers are working to find the missing people. Vales officials are working to retrieve the corpses from the mud. Firefighters and volunteers are working together to find the missing people. Firefighters and volunteers are working together to identify the retrieved corpses. Or only firefighters are working to find the missing people. Poxa vida, né, cara? Vamos voltar aqui, vamos voltar. Então, o que ele diz aqui? Vamos achar essa informação, tá? 179 corpos foram achados e identificados. Olha só o que ele fala aqui, ó. Depois de um mês, blá, 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 bombeiros e voluntários ainda estão buscando por pelo menos 181 pessoas. A informação que eu queria tá aqui. Bombeiros e voluntários. Então ele dá a ideia de que estão trabalhando juntos. Vamos para as alternativas. Somente, ó, olha aqui pro tio, que bom que eu tô tendo a chance de falar isso para você. Desconfie de palavras extremas. O que é uma palavra extrema, tio Rê? Palavras como tudo, nada, todo mundo, ninguém. Porque no inglês, essas palavras são levadas ao pé da letra. Quando eu digo assim no português, ninguém gostou daquele filme. Cara, ninguém significa 0 pessoas no planeta inteiro. A gente usa essas palavras de maneira meio leviana. Quando a gente fala, ninguém gostou do filme, não é que ninguém, é que a gente quer dizer que muita gente não gostou. No inglês, ninguém é ninguém. Se eu falar assim, nossa, todo mundo gosta de chocolate. No inglês você tem que cuidar, porque todo mundo é todo mundo. 100% das pessoas do planeta. E você sabe que tem gente que não gosta de chocolate. Não, mas é que eu quis dizer que é uma coisa muito comum, tipo, as pessoas gostam, muita gente gosta, então não diga todo mundo. É que no português é legal, você pode falar, todo mundo gosta de chocolate, querendo dizer que a maior parte das pessoas gostam. No inglês, todo mundo é todo mundo. Para efeitos de prova, isso muda tudo. Então, quando eu digo para você, esse macetinho, cuidado com palavras extremas, é muito sério isso. Então vamos lá? Palavras extremas que seriam em inglês, as seguintes. Tudo, nada, todo mundo, ninguém, sempre, nunca, só, somente. Pode cuidar com essas palavras.
pode cuidar, porque elas geralmente, não é sempre, hein? Olha lá, geralmente elas indicam erro. Geralmente, tá? O examinador quer informação precisa, então cuidado. Então a letra A já me chamou a atenção que tem uma palavra extrema, ó. Somente voluntários estão trabalhando para achar as pessoas que estão sumidas, né? As pessoas que estão... Não, não é somente isso. Ele falou no começo do texto aqui, ó. A gente deixou, vamos deixar bem destacado isso aqui para você poder ver, ó. Só vou deixar marcado aqui, ó. A gente viu que é voluntários e bombeiros, então não. Os oficiais da Vale, né? Estão trabalhando, ele falou em alguma coisa que os oficiais da Vale estão trabalhando para recuperar os corpos, que o presidente, o vice-presidente, o corpo corporativo, todo mundo lá, como é que chama? A gente chama de board, o conselho da Vale, tá todo mundo... Não, esses caras nem estão lá, pelo amor de Deus, não falou isso no texto. Vamos lá, letra C. Bombeiros e voluntários estão trabalhando juntos para achar as pessoas que sumiram. Olha, me parece bom esse item. Vamos ver se a gente realmente invalida o resto. Bombeiros e voluntários estão trabalhando juntos para identificar os corpos recuperados. Opa, ficou confuso agora. Vou voltar no texto. Ó, ele falou aqui em cima que eles ainda estão buscando as pessoas que estão sumidas. Aí ele continua falando no texto, tanana, aí ele fala assim, ó, até agora, 179 corpos foram recuperados e identificados. Ele falou quem? Não. É por isso que ele usou a voz passiva. Ele falou que foram recuperados e identificados, mas ele não falou quem recuperou e quem identificou. Não. A informação exata do texto é que bombeiro e voluntário estão buscando outros que estão faltando. Essa galera que já foi recuperada, ele não falou quem recuperou e quem identificou. Você concorda que não é necessariamente quem acha os corpos que vai identificá-los? Então, esse item aqui não se confirma para nós por conta disso, tá? Embora tenha um quê de item correto, né? E aqui a gente tem a letra E, que diz assim, somente bombeiros, daí falou somente de novo, eu já vou riscar o item, né? Estão trabalhando para achar os corpos, não, realmente a correta é a letra C, mas olha que questão bem elaborada, hein? A gente ficou na dúvida entre essas duas. E aí, me ajuda aqui, a gente ficou em dúvida entre essas duas. O que foi que você usou para poder estabelecer a diferença entre elas? Eu posso ter alguns alunos que vão dizer assim, mas espera aí, né? Quem tirou foi quem recuperou, concordo, mas necessariamente quem tirou é que identificou? Não, até porque equipes são levadas para lá, alguém está lá achando um corpo que a pessoa não conhece. Ah, mas eu deduzi que... Aí é que tá, não pode deduzir. Então, você percebeu que o que salvou a nossa pele nesse exercício aqui foi a dica do tio Rê, que diz assim, aquilo que não está no texto é falso. Ele não falou quem identificou. Não, mas é que eu supus. Não, não suponha, não deduza, não conclua e não infira nada. Por isso que eu não gosto do termo interpretação de texto. Ah, mas é que eu interpretei assim. A prova não quer que você interprete. Ela quer saber assim, ó, tá no texto, é verdadeiro, não tá, é falso. Ah, mas é que ele não falou. Aquilo que o texto não fala é falso. Essa é a dinâmica de prova que eu estou te ensinando. Ah, mas eu não concordo com isso. Tá, eu também não. Eu também não concordo, porque eu acho que interpretar é pressuposto de quem lê uma notícia. Eu vou interpretar de acordo com a minha bagagem cultural e tal. A prova de inglês não quer que você interprete, não quer que você conclua, não quer que você deduza nem suponha nada. Então vamos com essa dinâmica que salvou a nossa pele. Tá no texto, é verdadeiro? Não tá, é falso. Beleza? Vamos mais uma? Olha lá, olha que interessante a gente caindo de novo numa questão gramatical dessa prova de 2020 agora, né? Which sentence is grammatically correct? Chegamos à nossa 12ª questão. Qual frase está gramaticalmente correta? Esse exercício aqui é extremamente difícil, porque permite ao examinador que ele cobre qualquer aspecto da gramática da língua inglesa nos itens. É você que tem que identificar o que ele está usando certo ou não. Mas ele foi bacana porque só de bater o olho na questão, eu vejo aqui um ER, more, ER. Opa, isso aqui está na nossa aula de grau dos adjetivos. Você veja então que a ESA gosta disso, gosta de cobrar gramática pura, mas sem dar o nome. Qual é o nome desse conteúdo em inglês? Degrees of adjectives. E eu vou te dizer mais, tá? Isso cai. Se você não lembra direito, volta na matriz de aulas para estudar. Mas a gente tá vendo aqui, provavelmente o grau, ó, então quando eu falo de grau dos adjetivos, eu tenho o grau
comparativo, e eu tenho o grau superlativo. E de bater o olho na questão aqui, eu já vi que ele está usando o grau comparativo, porque ele está sempre comparando duas coisas. O grau comparativo é sempre comparar duas ou mais coisas. E quando eu falo do grau comparativo, agora eu vou escrever aqui para você, ó, grau comparativo de superioridade. Porque existe o comparativo de inferioridade, etc. Esse é o que mais cai. Quando eu fiz a tua matriz de aula, eu falei isso para você. Esse é o que mais cai. Tá aqui a prova, né? E aí, olha só. É como eu coloco a ideia da palavra mais dentro da frase. Como é que eu coloco a ideia da palavra mais? Tá? Tem duas formas no grau comparativo de superioridade. Se eu tenho um adjetivo curto, ou seja, palavra pequenininha. Vou pegar aqui, por exemplo, a palavra alto, tall. Para colocar essa ideia do mais dentro dela, eu vou precisar colocar o ER. Então, taller, sozinha, essa palavra aqui significa mais alto. Tá bom. Mas e se o adjetivo for longo? Em outras palavras, o adjetivo é uma palavra grandona, porque todo grau comparativo nasce de um adjetivo, tá? Aí eu faço tradução literal do português. Aí eu vou dizer, por exemplo, mais, more, qualquer coisa do que. Por exemplo, dizer more intelligent, ó, than. Agora, o que eu quero destacar aqui, até vou pegar uma outra cor para destacar, tá? Ou você usa uma coisa, ou você usa outra. Ou você usa só o ER, ou você coloca more, qualquer coisa, than. Veja que o adjetivo aqui no meio, ó, ele fica normalzão, não importa, né? Não importa qual adjetivo seja. Se for uma palavra grande, fica normalzão. O que não pode? Não pode usar o more junto com o ER. Isto não pode. Então, cara, só de saber da regra mais básica, vamos pro exercício aqui pra gente dar uma olhada agora. Deixa eu pegar minha canetinha vermelha. Ó, não existe você dizer isso. More existe. O more é uma coisa, o ER é outra. Você tá vendo que eu passei um traço aqui no meio? Ó, vou reforçar ele. Então eu sei que a letra E tá errada, não preciso nem entender o que a frase está dizendo. Simplesmente por lembrar da regra, tá bom? Beleza. Agora vamos lá. Palavra grandona, olha aqui embaixo. Palavra grandona. Posso colocar o ER? Não posso. Olha aqui, ó. Palavra grandona com ER. Nem sei o que a frase quer dizer, já vou eliminar. Não pode isso aqui. Palavra curta. O que eu faço com a palavrinha curta? Ó, tall, eu coloco ER. Então pega old. O que eu faço com a palavra old? Não é a palavra curtinha? Como é que é old? Velho. Como é que é mais velho? Older. Existe isso aqui? Não existe. Você está vendo que eu não estou nem lendo as frases. Eu identifiquei o assunto ao passar o olho ali. Falei, opa, esse cara está cobrando grau comparativo dos adjetivos, tá? E agora eu lembrei da regra, que é bem tranquilinha aqui, que eu tenho duas situações, 1, 2, e eu não posso misturá-las. Adjetivo fast, ele é curtinho, é uma palavra pequenininha. Como é que eu digo mais rápido? Faster. Existe more fast? Não existe. Eu não li nenhuma frase inteira no sentido de entender o que ela está dizendo, e só de posse da regra que eu lembrei, que eu estudei, que está na minha matriz, eu já sei que a correta é a letra A. Tá bom? Então, o examinador te dá um monte de saídas honrosas. O que você não pode é querer traduzir tudo ao pé da letra. Lembra da regra, aplicação direta da regra, não tem erro. E agora a gente vai para a nossa 13ª questão, que é a nossa penúltima, meus amores. Tá bom? Olha lá, de novo. Cara, isso aqui é um presente do examinador. Por favor, olha o que ele diz. Complete o espaço com a forma correta do verbo e do pronome. Bom, pronome você já sabe quem são, né? Os pronomes sujeitos, I, you, he, she, it, we, you, they. Tá? Esse, na verdade, são um tipo de pronome que são os pronomes sujeitos, tá? Eles são chamados em inglês de subject pronouns. E tem que dar uma relembrada no seguinte, hein? Você lembra todos os usos dele? Olha aqui pra mim, rapidão. Você lembra que he significa ele, mas que não é só usado para pessoa? He é usado para pessoa ou animal conhecido, singular, macho. Então, se você tem um cachorro, um gato, um animal macho qualquer, e não é desconhecido, é teu, é he. Pode tratar como he. Então, o she vai na cola.
Você tem que voltar na nossa aula de pronome e ver esses detalhes. She pode ser ela, pessoa, feminino, singular. Mas she pode ser ela, animal, fêmea, singular, conhecido. Então, se você tem um animalzinho fêmea, uma calopsita, uma gatinha, uma cadelinha, que mais, cara, que tem gente de animal? Eu tinha um aluno que tinha uma tarântula, pois é, tinha uma aranha. Eu não posso falar muito porque eu tenho uma cobra, uma jiboia, né? Quem olha nas minhas redes sociais vê lá e é fêmea, o nome dela é Jica. É she. Poxa, mas... Então, animal fêmea conhecido, teu ou de todo mundo é she. Tudo bem? E o she pode ainda ser usado para embarcação. Navio, em inglês, é she. Cuidado, porque para nós navio é palavra masculina, para eles não. E she ainda pode ser usado para país. Quando eu digo assim, poxa, tô lá no avião, chegando na Inglaterra, que aconteceu isso comigo, né? E aí eu olho lá embaixo assim e falo, lá está a Inglaterra, que linda, ela é linda. She is beautiful, she's pretty. She se referindo a país. Isso pode, porque aconteceu comigo como? Eu estava no avião, a segunda vez que eu fui para Londres, né? E aí eu estava ali do ladinho da janela, o avião faz uma manobra, assim, do lado que eu estava do avião foi legal, porque deu para ver o rio Tamisa com o Westminster Palace lá embaixo, que é aquele palácio onde tem o relógio do Big Ben. E aí, claro, eu não fiquei que nem um babaca com a carona na frente da janela, assim, né? Pro cara do lado não ver nada. Então, o que aconteceu? Eu tinha um gringo do meu lado, eu acho que ele era de Londres, eu estava indo para lá pela segunda vez para estudar. E aí, eu tô aqui, né, com a janelinha aqui do lado, né? Consegue imaginar? E ele estava aqui. E daí ele olhou e ele falou essa frase. Ele falou, ah, there she is, England. E eu falei, she? She? E aí, claro, né, cara, assim que eu cheguei na casa que eu ia ficar lá com a família, eu fui olhar lá e pesquisar, como assim, o cara falou she falando da Inglaterra. E aí, ó, eu aprendi em loco, eu aprendi com o gringo ali na hora, que she pode ser usado para se referir a país. Que é estranho para nós, porque país para nós é palavra masculina. O meu país, ninguém fala a minha país. Fica atento, tá? Mas vamos lá para a nossa questãozinha, fecha na telinha, que diz o seguinte... Complete o espaço. Aqui tá na cara que a pergunta é, você é americano? E eu estou usando o verbo to be. O verbo to be que acompanha os pronomes sujeitos. Vamos lembrar do verbo to be? I am, you are, he, she, it, is. We are, they are. Então, se eu quero fazer pergunta, o verbo to be passa para frente. Olha só, existe am you? Não existe. Existe is you? Gente, o you é are. Então, não existe you is e nem is you. You are existe, mas é afirmativa. Se eu quero fazer pergunta, ó, tá aqui minha seta, o pronome passa para frente. Essa questão aqui, com todo respeito ao nosso examinador, que faz provas excelentes, mas ela é muito fraquinha, essa questão. É um presente, assim, é só para, vou ajudar o cara não a zerar. Gente, a não zerar, né? Eu não criei essa questão, tá? Ela tava na prova mesmo, tá? Mas não se iluda. Todo mundo vai acertar isso aqui. Todo mundo. Então ela não é diferencial nenhum. Você vai fazer a diferença na sua prova acertando que nem todo mundo vai acertar. Bem-vindos à nossa última questão. Ela, que maravilha. Ele diz assim, ó. Complete the sentence below using the appropriate words. Quer dizer, complete a frase abaixo, né? Usando as palavras apropriadas. E aqui, só de bater o olho, eu percebo o verbo com S, eu percebo don't, does. Poxa, estou diante do simple present, meus amores. Vamos revisar algumas coisas referentes ao simple present. Por que eu apaguei, né? Ejacu. Vamos lá de novo, ó. Então, simple present. Um botão errado e pronto, já era. O simple present é aquele tempo verbal em que ou eu uso só o verbo to be no presente, esse cara que eu acabei de revisar aqui, ó, verbo to be no presente, tá? Ou eu uso outros verbos no presente, tudo bem? O verbo to be faz tudo sozinho. Então, quando a gente estudou I am, you are e tal, você sabe que para negativa o are vira aren't, o is vira isn't, e eles passam para frente para fazer pergunta. Beleza, esse é o verbo to be no presente. Agora, aqui, ele quer saber dos outros verbos. E veja, ou você usa um, ou você usa outro. Ou você usa o am, is e are, neste tempo verbal, ou você usa os outros verbos junto, não dá. Por isso que eu passei esse traço forte aqui, essa muralha que eu criei. Os outros verbos, vamos lembrar do padrão do verbo gostar, já que ele já está no exercício? Como é que eu digo eu gosto? I like. Como é que eu digo eu não gosto? I don't like. O like precisa de ajuda para ir para negativa. Como é que eu faço uma pergunta? Você gosta?
Do you like? Lembra disso? Mas então tá bom. Então eu já sei que para o presente, para fazer um auxiliar, né? Para fazer negativo é don't e é o do que passa para frente. Mas e se eu trocar, por exemplo, pelo pronome he? Opa, falamos mais de uma vez nesse evento aqui que verbos no presente com he, she, it tem regra do S. Lembra disso? I work, you work, he, she, it works. I like, you like, he, she, it likes. Então, quando eu quero fazer a afirmativa, fica he likes. Mas e se eu quiser dizer ele não gosta? Vai ficar he doesn't like. Aí, em vez de don't, eu uso doesn't. E o S do verbo principal some. Mesma coisa para fazer pergunta. Ele gosta. Does he like? Quando eu coloco o S no auxiliar, não tem S no verbo principal. Pronto, relembrei. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente tem para completar aqui. Vamos lá? Olha só o que ele diz. Mr. Harris. Opa, Mr. Harris é ele. E ele, em inglês, é he. E he, no simple present, tem S. Então, Mr. Harris está dizendo ali, posso dizer like trains? Não, Mr. Harris é ele, então tem que ser he likes. Então aqui não tem S, cortei, não tem S, cortei, não tem S, cortei. Cara, com um único espaçozinho, com uma regra boba, básica, eu eliminei quase a totalidade dos itens. Olha que moleza. Então tá bom. Tá dizendo que o Mr. Harris gosta de trens. Ele tem medo de aviões e, olha, não sei o que é gostar de ônibus. Com certeza é uma negativa. Como se trata de ele, he, eu não posso dizer he don't. Então já não vale a letra B que apresenta um don't. Eu vou dizer o quê? Doesn't, não gosta. Doesn't like buses. E aí, não importa o resto, já eliminei a letra B, já achei a resposta correta que é a letra D, tá? Mas a ideia aqui é que ele adora trens, né? Então, Mr. Harris gosta de trens. Ele tem medo de aviões e não gosta de ônibus, mas adora trens. É lógico que o examinador é que criou essa própria frase, mas para te cobrar o uso da estrutura, pura e simplesmente dita. E olha aqui para mim, sempre que você tiver uma questão assim, uma questão em que você tem os itens ali, vá usando os itens a seu favor. 90% das vezes você não vai precisar ler a questão inteira se você tiver com a matéria fresca na cabeça. É isso, cravadaço aqui, todas as questões que eu trouxe para nós das duas últimas provas, dos 2 últimos anos, para a gente relembrar de aspectos importantes. Mas vale lembrar que você tem que dar uma olhada lá na matriz, tem muita coisa boa lá, focadíssima na tua prova. As chances de você, de posse da nossa matriz, de todo o material de apoio, toda a equipe técnica e tudo que o AlphaCom traz para você, as chances de você gabaritar essa prova são gigantescas. E aí você vai dar um salto na frente do seu concorrente. É isso, fico aguardando o seu recadinho nas redes sociais para dizer, caraca, passei! Boa prova, até lá. Bye!